Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos testando. Bora testar. Boa noite, senhoras ricas desta família. Sejam muito bem-vindas a mais um aulão de revisão. Vão entrando, vão se sentando. Já foram ao banheiro, já pegou café, água, Rivotril, seja lá o que a gente vai precisar hoje, porque hoje temos temas fortes. Hoje temos temas polêmicos. É de prisão a influenciador. Hoje está maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Bianca, Carlota, Érica, Camila. Deixa eu ir aceitando o povo aqui. Peraí. Sejam muito bem-vindas. O chat está aberto também. Sextou, né, meu povo? Sextou, sextou com frio. Semana passada sextou com calor. Não, retrasada, né? Quinzena retrasada sextou com calor. Deixa eu ir aceitando aqui. Peraí, a gente já começa, tá bom? Vamos começar umas 8h05, só para o povo entrando aqui. Boa noite, Camilinha, seja muito bem-vinda. Mary, boa noite, seja muito bem-vinda. Lau, que está de ouvinte, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Coloquem o emoji para cima do joinha, coloquem no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo. Muito bem, muito bem. Enquanto o pessoal vai terminando de entrar aqui, ele vai liberando todo mundo, porque demora um pouquinho. Vamos fazer algumas atualizações dos kits do Ranço, né? Porque teve uma galera que não recebeu os kits do Rica da Família. Pois é, gente, ontem recebemos essa notícia maravilhosa de que eles tinham sido extraviados. Olha só que beleza. Eu não sei porque que eles pagam seguro, mas enfim. Só para atualizá-las, eles foram feitos hoje, tá bom? Então, todos os envios de quem não havia recebido foram realizados novamente. E na segunda-feira estarei passando o rastreamento para vocês também, tá bom? Para vocês não acharem que eu estou ficando com as canecas de vocês, tá? Apareceu várias canecas coloridas aqui, não. Eu vou mandar para vocês também ali todos os ARs, os acompanhamentos para vocês seguirem também, tá bom? Acredito que até sexta-feira da próxima semana vocês já vão ter recebido. Se Deus quiser e o correio entregar, tá bom? Muito bem, vamos começar a nossa revisão de hoje. Temos muita coisa para ver, temos muitas notícias, tem tanta coisa para a gente ver, que ainda bem que tem uma organização que tem um planejamento aqui de algo, porque senão o negócio vai ficar triste. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação. E vou colocar vocês aqui em miniatura para eu poder vê-los. Deixa eu colocar aqui. Bem. Deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo a tela para vocês? Sim, não? Coloquem joinha aí para mim saber. Muito bem. Então vamos lá. Chegamos ao nosso aulão de revisão de número 3. Pois é, já tivemos os dois anteriores, né? Este é o nosso número 3. E ele já é ali uma mudança para o módulo 2. Vocês podem reparar que a cor do módulo também mudou, né? Pois é, chegamos ao módulo 2, módulo de empreendedorismo, e vamos falar sobre essa transição do módulo 1 para o módulo 2. Então, para quem já estava nas aulas anteriores, a gente quinzenalmente faz os aulões de revisão, né? Porque nas revisões, geralmente a galera que não consegue assistir no sábado tá aqui na revisão no período da noite. Às vezes a pessoa quer assistir também, porque mesmo que seja um conteúdo que já foi de aulas anteriores, sempre tem alguma coisa nova, ou eu vou explicar de uma forma diferente um mesmo assunto. Como eu disse para vocês, não é obrigatório participar dos aulões, porém, nós temos o giro de notícias, e o giro de notícias ele é importante para o decorrer deste curso também. Tá bom? Então a gente vai ter bastante coisa hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa revisão. Lembrando que a gente tem os recursos extras que estão atualizados. O Solta o Som, que é a playlist do Rica da Família, com as músicas atualizadas desta semana. E geralmente as músicas, para quem me perguntou no privado, quando eu trouxer entre as músicas que eu já ouvi, pode ter certeza que a música está dentro da playlist do Spotify. Tá? Então, ela é alimentada e atualizada sempre que eu trago uma música nova que a gente usa ali durante as aulas. E no Bora Assistir tem tanto os conteúdos de séries, filmes, novelas e afins, como também tem os sites atualizados. Então, sempre que a gente vê um site novo,
ou um filme novo, ou uma série nova, ou uma novela, vai ter aqui dentro também para vocês poderem assistir de forma atualizada, tá bom? Então, quem não pegou os recursos extras ainda, pode pegar e vale a pena, porque toda semana agora eu estou atualizando. E o que nós vamos ver hoje? A gente vai ver o que a gente estudou na aula 4 e 5, as últimas duas aulas. Vamos falar sobre PEC, pensamentos, emoções e comportamentos relacionados a dinheiro, o poder das palavras e a criação da realidade, vieses cognitivos, a origem do empreendedorismo. Então, aqui a gente já está começando o módulo 2, mercado empreendedor feminino, o método Ikigai, Canvas para negócio e entre as cenas que eu já assisti, por último, nosso giro de notícias. Então temos aí 10 temas para ver na aula de hoje, tá bom? Então vamos começar a rever alguns temas que nós vimos nas últimas duas aulas, começando aqui por PEC, pensamentos, emoções e comportamentos. Eu sei que essa foi uma aula que deu gatilho, porque teve uma galera que me chamou no privado, teve uma galera ali que deu uma pequena surtada, né? Pois é, PEC é exatamente isto, essas pequenas surtadas que nós temos no dia a dia e não percebemos que ela vem de uma série de fatores que sempre começa no pensamento. Você não acorda e fala, hoje eu vou me endividar em 500 mil reais. Geralmente é porque existe alguma escassez dentro da sua vida. E a gente traz como aquelas pessoas, por exemplo, que são consumistas não só por produtos e compras, mas aquelas pessoas que consomem muito alimento, consomem muito conteúdo de internet, porque geralmente quer ali, digamos que, recuperar algo perdido, ou uma falta que cada pessoa tem. Então, quando a gente fala de PEC, a psicologia ela fala que ela faz parte do que a gente chama de TCC, terapia cognitiva comportamental. Cognitivo e comportamental é a nossa percepção do mundo, do universo ao nosso redor. Então, nós vamos criando crenças limitantes. Quem assistiu Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, lembra que a construção da personagem como uma pessoa compulsiva por compras vem de todo um histórico desde a infância dela. A forma como a mãe comprava com desconto, como ela era, digamos que, vista pelas outras crianças como uma piada, como ela foi levando isso para a vida adulta até ela chegar a uma pessoa que estava extremamente endividada, que arrumava várias desculpas e mentiras para não se responsabilizar pelos problemas financeiros que tinha. Isso vai criando esta PEC, né? Situação, pensamento, emoção, reação fisiológica, comportamento e ação. Então, por exemplo, quando a gente fala de situação, é, por exemplo, pagar as contas do mês em dia. Pensamento, já sei que vou deixar de pagar alguém. Esta certeza ela é muito perigosa. Se existe uma certeza, é porque existe um mecanismo de defesa do nosso subconsciente ou existe um histórico. Então a pessoa ela já sabe que ela gastou mais do que ela deveria, ela já sabe que ela está gastando mais do que ela recebe e que com isso ela vai deixar de pagar alguém. Não é uma novidade para ela. O subconsciente dela já conhece esse caminho. Ou será que vou precisar entrar no limite de novo esse mês? Então, olha só, comportamento geralmente está relacionado a você conseguir entender caminhos. Então, eu vou ter um comportamento muitas vezes por um caminho que meu subconsciente já conhece. E aí vem o pensamento, e depois do pensamento, a emoção. Eu sempre dou aquele exemplo do filme Divertidamente, seja um ou dois, vocês vão entender isso muito bem. Vem o quê? O medo e a angústia. Então, todo pensamento ele vai trazer uma emoção, tá? E neste caso, medo e angústia. Depois do pensamento, vai vir o quê? Reação fisiológica. Náusea, irritação, dor de cabeça, dor no corpo, sono perturbado. Sabe aquela pessoa quando você fala assim para ela, olha, você precisa estudar sobre investimentos, você precisa fazer sua renda extra, você precisa organizar o seu financeiro, que essa pessoa ela começa a ação de fazer. Mas daqui a pouco ela começa a ter dor de cabeça, ela começa a se estressar. Isso é uma reação do corpo, é uma reação do subconsciente. O subconsciente pega, entende que aquilo não faz parte da realidade dele, e o que acontece em seguida? Ele vai buscar sabotador. E se o sabotador mental não funcionar, ele vai para o sabotador físico. Quantas pessoas nós conhecemos que desenvolveram gastrite, algum tipo de queda de cabelo, entre outras coisas, né? Mancha no corpo, a pessoa fica toda empolada, começa a descascar. Às vezes não é uma questão só
física, ou uma questão biológica, numa doença que a pessoa tenha. Às vezes é realmente uma coisa que o próprio subconsciente dela produziu. Né? Nós temos na ciência casos de pessoas que acreditaram tanto na cura de uma doença terminal que se curaram. Seja por fé, por crenças, ou até mesmo pelo poder do subconsciente. Só que o subconsciente, como eu já disse, ele é um ser neutro para o bem e para o mal. Ele quer te proteger. Então, quando ele quer te proteger, ele vai te tirar das situações. Em seguida, quando você tem a reação fisiológica, vem o comportamento-ação. Não olhar mais para o orçamento e deixar o mês passar sem saber o que fazer. Né? E tem várias outras situações que a gente meio que posterga e sabe que isso vai trazer um resultado muito pior do que melhor. Né? Então, aquela história de deixar para depois, isso vai criando o que as pessoas hoje chamam de procrastinação. Só que a procrastinação nem sempre ela é porque a pessoa não quer fazer algo. Às vezes é porque ela não tem força mental para conseguir se manter dentro do foco de algo. Então, como você não conhece, o seu subconsciente não conhece um caminho novo, todas as vezes que você tentar fazer algo diferente, ele vai buscar como se fosse uma fotografia de uma outra situação. Então, a gente chama isso de ambiência. Quando você começa a criar padrões, o seu subconsciente tira uma fotografia daquela situação e ele vai guardar. Então, todas as vezes que você estiver angustiada, ou feliz, ou triste, seja lá qual emoção que você tiver no momento, seu subconsciente ele abre como se fosse uma espécie de arquivo. E ele busca na fotografia quais eram os elementos que compunham isso para te trazer aquela emoção. Então, se hoje você está triste, ele busca lá dentro do arquivo dele a fotografia do que você fez quando você estava triste. Ah, você comprou fast food? Ah, você comprou uma roupa? Ah, você saiu? Então, ele vai ter a fotografia disso. E ele vai te trazer o gatilho. Olha, por que você não sai? Por que você não compra? Por que você não come? Ele já tem esse histórico. Então, PEC é exatamente isso: pensamento, emoção e comportamento. E para eu conseguir mudar os meus comportamentos, eu tenho que partir primeiro dos meus pensamentos. E aí a gente pega mais uma vez as figuras de poder. Onde você está, com quem você está convivendo, o que você está assistindo, porque isso vai ter um impacto muito grande na sua vida. Um impacto positivo ou negativo. E falando sobre a atualidade, muito mais negativo do que positivo. O ser humano, por natureza, é muito mais negativo do que positivo. Se nós formos olhar a nossa história, o nosso histórico de vida, nós temos 1% de coisas boas acontecendo na nossa vida. Os outros 99% são desafios. Não vou falar que são ruins, mas são desafios. Então, nós vivemos pelo 1%. Né? O 1% que nos faz levantar todos os dias da cama e repetir os nossos mesmos padrões. Só que o problema é que quando esses padrões não são tão positivos assim, certo? Então, aqui a gente viu a PEC. E depois de PEC, nós vimos o poder das palavras e a criação da realidade. E aí eu disse para vocês que reclamar é pedir de volta 2 vezes, né? E eu falei sobre o poder da vibração, o poder do que você utiliza no seu dia a dia para atrair aquilo que você quer. Então, a gente tem que lembrar da história lá do monge, do sapinho, que quando ele está vibrando, ele está conseguindo colocar num campo energético exatamente o que ele quer. Calma, a questão de consciência, limpar ali o que está acontecendo no dia a dia. Então, automaticamente, quando você tem clareza no que você está pensando, você vai trazer um retorno financeiro melhor para sua vida também. É a mesma coisa que eu virar aqui e falar assim: olha, Camila, vamos sentar e vamos olhar o seu orçamento. Camila está pensando em um monte de coisas. Ela está pensando que ela tem conta para pagar, que ela tem compra para fazer, que ela tem roupa para lavar, que ela tem cliente para atender. E o que, que acontece? Ela não está aqui mentalmente falando. Fisicamente ela pode até estar, mas mentalmente ela não está. Então o que, que vai acontecer? Ela vai começar a ter resultados negativos, não positivos. Ela vai começar a vibrar de forma negativa. Então, isso é um caminho natural do ser humano, né? Eu trouxe ali, quando a gente falou sobre o poder das palavras e a criação da realidade, eu trouxe as imagens que a gente vive brincando, né? As frases que a gente vive falando e que a gente acha graça, né? Por exemplo, uma mulher que não tem um boleto não é uma mulher, é só uma menina. Então,
frases, imagens que a gente vê, que a gente acha graça, que a gente compartilha, é como se eu estivesse dizendo para o universo que eu quero mais daquilo na minha vida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer mais ainda daquilo. E ele vai trazer numa proporção cada vez maior. Porque conforme sua vida vai passando, as situações elas vão mudando, os problemas vão mudando, mas eles sempre estão ali. O que vai acontecer é que as pessoas se tornam mais fortes. E com isso elas começam a entender melhor coisas que elas não conseguiam enxergar 1 ano, 2, 5, 10 anos atrás, né? Então, quando a gente começa a entender que o que a gente fala também tem um peso muito importante na nossa realidade, as coisas começam a mudar. Então a gente tem que constantemente, tá? Prestar atenção no que a gente fala, no que a gente consome, no que a gente curte, no que a gente compartilha, onde nós estamos inseridos, o que nós estamos ajudando a alimentar o nosso subconsciente. Qual é o alimento que você está trazendo para o seu subconsciente? Se você vive em rede social e, por exemplo, se você não trabalha com rede social, mas você usa a rede social ali para passar o tempo, seu subconsciente entende que o melhor lugar para você estar quando você está estressado, está com algum problema, é estar numa rede social. Se, na maior parte das vezes que você tem um problema, você xinga, você espragueja, você fala frases e palavras ruins, o seu subconsciente entende que mais daquilo ele precisa trazer. Quando você começa a olhar para isso de uma forma diferente, você vai naturalmente começar a se incomodar com frases, com lugares, com pessoas, com situações, e isso vai fazer muita diferença nos resultados que você vai ter a partir de então. Então, muitas vezes, a gente olha mais uma vez para as figuras de poder. Quem é que está do seu lado e o que diz para você. Porque o que muitas vezes traz um impacto na nossa vida, né, muitas vezes não é o que é de fora, é o que é de dentro. A frase que o pai fala, a frase que a mãe fala, às vezes a frase que a filha ou o filho fala, que o marido, que a esposa fala. Então, irmão, irmã, elas são as figuras de poder, são as figuras mais próximas que nós temos. Então, o que essas pessoas falam tem um peso muito maior na nossa realidade. Então, a gente tem que se atentar ali também no ambiente, né, namorado, namorada, como nós somos influenciados por essas pessoas, né, como nós influenciamos essas pessoas, porque como eu já disse algumas vezes, né, se você não vem de uma família rica, você tem quase que a obrigação de se tornar esta pessoa. Nossa, então vou ter que trabalhar, vou ter que empreender, vou ter que investir. Bom, você vai ter uma vida de muito mais qualidade e vai poder proporcionar isso para as pessoas que você ama também. Então, quando a gente começa a se, digamos que, ambientar com pessoas que querem o mesmo que a gente, todo mundo cresce. Porque eu estou indo para o lado da vibração com pessoas que querem o mesmo. Então a gente fala que a vibração é uma coisa muito poderosa. Né? O que a gente vibra, quando a gente fala, a gente coloca tanta intenção nisso que muitas vezes as coisas acontecem. Mais uma vez, a gente conecta isso ao PEC. Você começa a pensar sobre algo, te traz uma determinada emoção e o comportamento é a fala. Então, a fala ela faz parte de um dos comportamentos, né? E eu trouxe a frase do Dumbledore lá do filme do Harry Potter, né? Quando ele fala que, na opinião dele, as palavras são a maior fonte de poder de uma pessoa. Né, a maior fonte de magia de uma pessoa, porque realmente, né, presta atenção, quem tem mãe viva, por exemplo, pai vivo, quando eles falam palavras e frases de bênção na sua vida, como o seu dia acontece. A minha mãe, por exemplo, ela me manda mensagem todo santo dia ela me manda mensagem. No começo eu achava um pé no saco. Não vou mentir, eu achava um pé no saco, toda hora mandar mensagem, toda manhã ela mandava mensagem, um emoji, uma mensagenzinha, uma imagem, uma coisa. Só que eu comecei a prestar atenção que, conforme eu ia respondendo aquelas mensagens, os meus dias começaram a ser melhores, mais leves. Então, as figuras de poder na nossa vida, elas têm exatamente esse poder de criar a nossa realidade também. Às vezes uma frase, uma foto, às vezes uma conversa que você tem rápida ali com a pessoa. Dependendo de quem é essa pessoa na sua vida, ela vai ditar todo o restante do seu caminho. Automaticamente, se você começa a conviver com pessoas que são vazias, avarentas,
pessoas que elas são ricas de dinheiro, mas é o que elas têm, é dinheiro. Eu tenho pessoas conhecidas que o poder da pessoa é a compra pelo dinheiro. Então, ela quer comprar afetividade, ela quer comprar o carinho das outras pessoas pelo dinheiro que ela tem. No fim do dia, ela é pobre. Porque se não tiver pessoas, do que vai te adiantar ter o dinheiro? Eu falei isso quando a gente fez a aula de curva etária, né? A pessoa que ela é egoísta ao ponto de achar que se ela alcançar a liberdade financeira dela, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Porque você pode até alcançar a sua liberdade financeira, mas se não existir pessoas trabalhando, te servindo e você servindo pessoas, o seu dinheiro vai ser só um número. Não vai ter o que comprar, não vai ter com o que usar, com quem usar. Então, o poder das palavras, ele cria a nossa realidade. Então, façam este exercício. Prestem mais atenção no que vocês falam, porque o falar, ele é uma das ações mais importantes que nós temos. Então, mais uma vez, PEC, pensamento, emoção e comportamento. A fala é um comportamento. E este comportamento, ele se retroalimenta. Porque o que você fala, você vibra, e toda vibração tem um anel, né? Que eu falei para vocês, bate num lugar e volta para você. O reclamar é pedir de volta 2 vezes. Então, pensando ali na lógica, reclame por coisas positivas. Porque o reclamar é o pedir de volta. Então, reclame por coisas positivas. Certo? Depois, nós falamos sobre os vieses cognitivos, né? Que é o tempero das crenças limitantes. Pois é, senhora, ancoragem, efeito placebo, holofote, enquadramento, preço afundado, confirmação. Para quem não estava na aula de número 4, acho que foi na aula 4, né? Eu falei sobre as crenças limitantes. E crenças limitantes, ela já é um resultado, mas ela é temperada por alguma coisa, ou algumas coisas. Essas coisas são os vieses. Os vieses são certezas que nós temos, ou situações pelas quais nós passamos, ou atitudes que nós temos que nos fazem tomar certas decisões. Então, por exemplo, ancoragem. Dificilmente, depois que você vai numa loja e experimenta uma roupa, se você for em mais 10, 12 lojas, você vai esquecer da primeira opção que você teve. Provavelmente, em muitos dos casos, você sempre vai ficar lembrando daquela roupa da primeira loja que você foi. E o problema da ancoragem é que ela não te permite enxergar outras possibilidades. Então, daí nascem aquelas frases feitas, né? Pau que nasce torto, morre torto, né? Por quê? Ancoragem. Não acredita que a situação vai mudar. Não acredita que existam outras possibilidades. Efeito placebo. Quando a pessoa ela dá uma pequena dose de prazer na vida dela para não olhar para um problema mais sério. Então, olha, eu vou comprar uma roupa porque eu vou me sentir melhor. E a pessoa compra a roupa. Só que é um placebo. Imagina um comprimido vazio. É a mesma coisa. Vai fazer ela se sentir bem na hora, mas quando ela for fechar a fatura do cartão dela, ela vai olhar e vai entender que aquilo não adiantou de nada. Então, ela só tomou uma medicação momentânea, ela só trouxe uma solução momentânea. Enquadramento. Enquadramento é péssimo. É quando você quer caber na realidade dos outros. Então você quer se vestir bem, você quer ter o melhor carro, você quer ter a melhor casa, não porque você quer, mas é porque você quer pertencer, porque o ser humano quer pertencer a lugares junto com pessoas. E aí a gente confunde com o merecimento real. Eu compro um carro azul, mas eu gosto de preto. Mas tá todo mundo azul. Eu vou ser o diferentão, eu vou chegar lá com preto? Enquadramento. Eu vou comprar o azul porque eu não quero deixar de pertencer àquele círculo de pessoas. Nossa, tá todo mundo comprando casa na praia, mas eu queria comprar uma casa no campo. Mas todos os meus amigos estão indo para a praia, então eu vou comprar uma casa na praia também. A pessoa compra casa na praia para se enquadrar aquele grupo e fica sempre pensando que poderia ter vivido no campo. Então, este é o enquadramento. Mudar o que você quer de fato para caber na realidade dos outros. Como eu disse, não é errado você querer casa, carro, viajar, comprar, mas desde que seja algo que você queira, para se agradar, não agradar os terceiros. Porque, como eu já trouxe para vocês, existem pesquisas que dizem que geralmente, aquilo que você faz para impactar as outras pessoas tem uma duração no subconsciente delas de 3 a 15 segundos.
Ou seja, você gasta um valor exorbitante na maior parte das vezes para se enquadrar numa realidade de outras pessoas que vai durar pouquíssimo tempo. Isso não faz sentido matemático e emocionalmente falando, porque você vai se frustrar. Holofote, estar sempre em evidência. Aquela pessoa que para estar em evidência, ela sempre quer ter o melhor, mas não o melhor porque ela quer, mas para ela aparecer para as outras pessoas. Isso muitas vezes acontece de forma involuntária. Um irmão compra um carro, o outro vai comprar um carro melhor, porque ele vai estar em evidência. Uma pessoa é promovida no trabalho, você faz 2, 3 pós-graduações para ficar na frente desta pessoa, porque você quer ser o centro das atenções. E ser o centro das atenções, às vezes, enche o saco, porque é um custo de manutenção muito alto. Então é por isso que a gente traz, né, na psicologia, a gente fala muito sobre as pessoas que gostam mais de vilãs do que de mocinhas. Né, a mocinha ela tem aquela meiguice, todo mundo gosta dela, todo mundo torce por ela, e ninguém se toca por que existe a vilania. A vilania é um passo dentro da realidade. Então, assim, como a gente fala, né, existem vilões que tinham motivações corretas, mas fizeram isso de forma errada. Então, quando a gente fala do efeito holofote, é muito difícil você se manter numa situação em que você está em evidência o tempo todo. E estar em evidência o tempo todo vai ter um custo muito alto. Trago sempre o exemplo dos artistas. Existem artistas que infelizmente tiraram a própria vida através de acidente, drogas, bebida, porque não aguentaram a pressão de estar nos holofotes. Então a gente precisa entender que estar neste lugar custa caro. E aqui eu não estou falando agora só de dinheiro. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção se o custo que nós estamos tendo para estar em evidência realmente compensa. Então, às vezes, você está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia para sustentar uma vida que ela é cara pelo fato de você querer estar em evidência. Então, a gente precisa fazer um exame de consciência. Eu quero estar neste lugar? Se sim, ok, vida que segue, se empenhe dentro disso. Se você não quer, aproveite enquanto é tempo para começar a repensar a sua rota. E aí vale lembrar que, quando eu digo repensar a rota, eu não estou falando pegue suas coisas e saia de onde você está. Pelo menos não agora. Se prepare. Se preparar custa muito menos do que aquela pessoa que ela faz as coisas por impulso. Ah, mas se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca. Não fica comprando essa historinha. Isso é mais uma vez a ancoragem. Ah, mas sempre foi assim, eu sempre saí, sempre foi muito ruim no começo, mas depois deu certo. Então, só que nós usamos muitas vezes informações do passado como se isso fosse uma garantia do nosso futuro. E não é bem assim que as coisas acontecem. Na maior parte das vezes não é. E o viés da confirmação. Eu vou procurar informações para confirmar aquilo que eu quero ou aquilo que eu tenho já certeza. Então, aquela pessoa que ela vai no Google, ela digita: estou com dor de cabeça, estou em fase terminal? E o Google traz: sim, você está em fase terminal, venda seus bens e vá viver na praia. Ele vai trazer isso para você. Você está colocando, está confirmando. Então, se eu comprar um carro e não conseguir pagar, eu vou para o Serasa, vou ter o bem penhorado? Você já pergunta com uma afirmação. Então, assim, as pessoas elas vão buscar confirmação muitas vezes somente daquilo que elas querem. Elas não conseguem, como eu disse, sair da ancoragem. Então, a ancoragem ela tem o seu papel positivo e negativo. Confirmação também tem o seu papel positivo e negativo. O problema da confirmação, de acreditar 100% em algo, é que ele não me dá margem para duvidar. Quando a gente está numa situação que a gente não sabe qual é o resultado dela, porque a gente nunca passou por ela, eu posso ter vários resultados diferentes. Eu posso fazer a mesma coisa 500 vezes, eu posso ter vários resultados diferentes. Então a confirmação, ela fecha a oportunidade. Então, por mais que você queira confirmação de algo, esteja aberto às possibilidades. Isso vai fazer muita diferença no seu bolso. Porque muitas vezes a pessoa ela cresce numa situação. Crescer, estudar, se formar numa faculdade, constituir família, ter marido, esposa, 2 filhos, cachorro, papagaio e periquito, uma casa no centro e uma casa na praia, tirar 2 férias no ano, começo e no final, ou no meio e no final do ano. E ela acha que a vida dela tem que ser isso, mas já está desenhado, é um padrão. Não.
As vidas são individuais. Ninguém nasce com duas consciências. Então, parte do princípio de que você pode fazer coisas diferentes. Então, a gente tem que olhar para as oportunidades. Confirmação e ancoragem geralmente fecha as portas para que você consiga coisas melhores na sua vida. Então, abra a sua mente. Não é porque você é engenheira que você não pode ter uma empresa sua. Não é porque você é, por exemplo, manicure que você não possa ter uma empresa com 10 salões diferentes espalhados não só no Brasil, como no mundo inteiro. Abra a sua cabeça. Muitas vezes a gente deixa dinheiro na mesa pela questão da confirmação. Ah, mas sempre foi isso. Ah, mas sempre foi deste jeito. Eu sempre fiz assim. Então, mas você sempre fez é passado. E o presente e o futuro? O que eu posso fazer daqui para frente? Aí a gente entra na consciência. Você tem que ter consciência de onde você está, para que você consiga, aí sim, começar a criar uma nova realidade. E falando de realidade, a gente falou sobre crenças limitantes e impulsionadoras. E aqui eu trouxe exatamente o desenho para ilustrar o que eu falei na aula anterior. Existe crença limitante e crença impulsionadora. Então vamos imaginar que a crença limitante, ela é cada tijolinho que vai sendo unido e construindo um muro no meio do caminho para o seu objetivo. A argamassa, o cimento disso é o viés cognitivo. Então a ancoragem, a afirmação, o holofote, ele é a argamassa que vai juntar todos os tijolos. Por isso que a gente fala que o viés, ele é o tempero da crença limitante. Né? Porque a crença limitante ela vai ser cada uma desses tijolinhos. E as pessoas acham que quando você consegue identificar uma crença limitante, que ela deixa de existir. E na verdade ela não deixa de existir. Se você mudar a sua atitude, o que você vai ter é o que a gente chama de crença impulsionadora. Então imagina que a crença impulsionadora, ela é uma escada que vai te fazer passar por cima do muro da crença limitante. Mas você vai olhar para trás e vai ver que lá atrás ainda existe um muro. Então essa história de, eu virei a chave, isso não é tramela, já começa por aí. Isso não é tranca de porta. Eu virei a chave, eu mudei. Ninguém muda. As pessoas evoluem. Então você não deixa de ser o que você era. Você evolui para algo melhor ou pior, dependendo do caso. Então a gente tem que estar sempre olhando para os nossos comportamentos, porque ou eu estou criando uma crença limitante, ou eu estou criando uma crença impulsionadora. Eu abri uma empresa, ela funcionou por 3 meses, estava tudo bem, aconteceu uma coisa, quebrou. Não sou uma boa empresária. Quem disse? A gente tem vários cenários, várias situações, vários empresários que quebraram 2, 3, 10 vezes voltaram. Então eu posso decidir se eu vou criar uma crença limitante ou uma crença impulsionadora. Por isso que quando a gente fez a aula de metas, lembra das metas SMART? Específica, mensurável, alcançável, relevante. Se você não tiver um objetivo relevante, na primeira crença limitante, você já cria um muro e volta. Você não consegue passar dali. Então, quando você entende a importância daquilo que você está fazendo, você vai sim ter uma crença limitante, porque todos nós temos, só que você vai construir a sua crença impulsionadora. E é muito mais difícil. Eu dou o exemplo de criar músculo. Uma pessoa magra para criar músculo vai sofrer mais do que uma pessoa que é gorda e emagreceu para criar músculo. Porque o corpo desta pessoa que era gorda e emagreceu ganhou elasticidade. A gente chama isso na ciência e principalmente na psicologia de plasticidade neural. Você está aprendendo constantemente. Então, do momento que você nasce até o último dia da sua vida, o seu subconsciente ele está aprendendo. Então, se ele vê que você está em uma situação que é decisiva, ele fica lá com papel e caneta na mão, entendendo o que ele precisa registrar. Lembra da fotografia que eu falei? Ele está criando uma fotografia. Então, imagina que ele está lá com papel e caneta, ou ele está pintando um quadro. Quando você está na situação, ele está prestando atenção ali e falando assim: deixa eu ver o que ela vai decidir. Ela vai decidir que ela vai desistir, que ela não vai olhar mais para o cartão de crédito dela, ou será que ela vai persistir, vai fazer um planejamento financeiro e vai pagar esse cartão por mais difícil que seja? Vamos ver qual é a atitude dela. Então, ele começa a entender para que lado você vai.
Se você decidir que você vai dar um passo adiante, você vai fazer um planejamento, você vai sim fazer renda extra, controlar mais seus gastos, você acabou de ensinar para o seu subconsciente que quando existir um problema, que não necessariamente vai ser em relação a dinheiro, ele pode ir mais adiante. Porque a gente precisa entender que crença limitante, ela não vai ficar batendo sempre na mesma situação. Ah, eu tenho um problema de falar com meu marido sobre dinheiro. Eu tenho um problema com meu marido para falar sobre dinheiro. A sua crença limitante, ela não vai ficar batendo só nisso. Porque vai acontecer um determinado momento de você sentar com seu marido e falar sobre dinheiro. O que vai acontecer? Seu subconsciente vai buscar um outro lugar para colocar essa crença limitante. Por exemplo, eu consegui conversar com meu marido sobre dinheiro, a gente vai fazer renda extra, os dois. Agora eu tenho que chegar no meu chefe na empresa, ou eu, como dona de empresa, preciso fazer alguma coisa para aumentar a minha renda. Aí vai vir a crença limitante. Ela só mudou de lugar, mas ela ainda está lá. Então a gente precisa entender que o seu muro de crença limitante, ele sempre vai existir. Mas imagina que você vai sempre estar com uma escada nas costas, andando para que cada vez que uma crença limitante surgir, você esteja com a ferramenta para poder passar por cima dela. Então foi o que eu falei para vocês, da relevância. Se não for relevante, a gente volta. E o medo é algo natural. Se você não tiver medo, é porque geralmente tem alguma coisa de errado, né? Então, assim, quando a gente tem muita certeza de alguma coisa, quando a gente tem muita consciência do que a gente está fazendo, aquilo não é bem uma meta, não é bem um desafio. Quando a gente fala de desafio, como o próprio nome já diz, vai te desafiar, vai ser difícil. Já falei isso algumas vezes em algumas aulas, né? O prêmio nunca está no chão. O prêmio sempre está no lugar mais alto, no lugar mais difícil. Porque você acha que o seu subconsciente vai te dar algo, um resultado de mão beijada. Isso não vai acontecer. Você não vai conseguir emagrecer de forma rápida, você não vai conseguir fazer milhões de forma rápida, você não vai conseguir ter estabilidade numa empresa de forma rápida, porque você vai ter que construir isso. E isso vai te deixar mais forte. É que ficar mais forte dói. Seja financeiramente falando, psicologicamente falando, ou em qualquer outra área da sua vida. Crescer dói. Pensar dói. E tudo que traz dor vai fazer com que o seu subconsciente tente te afastar. Então a gente precisa entender que o sabotador do nosso dia a dia não está do lado de fora. Não é o colega, não é o marido, não é o filho, não é a política, não é a economia, é a gente. Quando você entende isso, você desbloqueia uma espécie de superpoder. O que nós temos que ter a consciência de que precisamos ser estudiosos da nossa própria vida. Eu preciso olhar para todas as possibilidades que eu tenho. É melhor eu pagar à vista e ficar sem dinheiro? É melhor eu pagar parcelado, guardar o dinheiro para eu não me descapitalizar, porque eu já sei que o mês de outubro, novembro é mais fraco? É melhor eu pagar esta fatura agora e pedir a redução do meu limite para o banco, ou é melhor eu tentar me policiar melhor nos próximos meses? Então nós sempre vamos estar aí entre a cruz e a espada. A decisão que você toma neste momento é o que vai diferenciar se você vai criar uma crença limitante ou uma crença impulsionadora. Então, prestem atenção nas atitudes de vocês, certo? E aí finalizamos a nossa parte de educação financeira pessoal e partimos para a parte de empreendedorismo, porque na aula 5, parte 1, eu mostrei para vocês a tríade da Equilibre-se: cuidar do seu dinheiro, empreender e investir. Não tem como uma pessoa querer investir para ter liberdade financeira sem cuidar primeiro do seu dinheiro e aprender a fazer mais dinheiro. Você até pode, com um salário mínimo, investir, mas eu tenho que lembrar que, se eu tenho um salário mínimo, eu vou investir o mínimo. Saíram dados recentes, né, que eu vou até trazer aqui no giro de notícias, sobre a capacidade do brasileiro de comprar. Por incrível que pareça, nós batemos não uma meta, né, porque não era bem uma meta, mas o empreendedor e a pessoa física gastou mais dinheiro e com isso o PIB, Produto Interno Bruto, teve uma melhora no último trimestre, né? A gente está falando ali de julho, agosto e setembro. O PIB teve uma pequena melhora. O que trouxe a dúvida é por que houve a melhora se a gente está pagando caro por tudo. E aí entendeu-se que
O brasileiro está gastando mais, não porque ele está ganhando melhor, mas porque ele está tirando das reservas que ele tem para comprar. E o ser humano, né, já tem uma dificuldade em poupar dinheiro. O brasileiro, então, nem se fala. O nosso potencial de poupança é muito baixo. E quando eu digo de poupança, é de poupar, não aplicação poupança, tá? Então, o que aconteceu? Nos meses de julho e agosto, o brasileiro tirou mais dinheiro das suas reservas para usar para outras coisas. Então, peraí, além de, nos últimos meses, a gente não ter ali mais trabalho, mais dinheiro sendo feito, as pessoas estão tirando um pouco da reserva que fizeram para pagar contas, para fazer outras coisas, porque tinha uma reserva, foi lá e utilizou. Então é por isso que daqui para frente a proposta do curso sempre foi cuidar do seu dinheiro e investir e empreender. Daqui para frente eu vou fazer com mais frequência isso, principalmente quem estou acompanhando no individual. Tem empresa, está endividada, a gente vai começar a mudar essas realidades para que vocês consigam não se tornar parte da estatística. Então, quando a gente fala aqui do empreendedorismo, ele remete a uma origem francesa, que na tradução seria algo entre entreprende, que seria algo como entrar na cabeça de uma pessoa e prender. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de uma ideia que entra e prende. Então, entender que as suas ideias, por mais malucas que possam ser, vão trazer a possibilidade da sua família e você ter uma vida melhor. Então, se a gente olha para o histórico de quem se tornou rica de verdade, essas pessoas não eram CLTistas. Sinto muito para quem é CLTista, mas não é a alternativa que vai trazer a riqueza para esta pessoa. Tá? Quando eu trago o tema riqueza, eu estou falando de poder trabalhar até quando quiser e se aposentar antes do período do INSS. Tá? Então, por estatística, não são as pessoas que são CLTistas. Quem se torna rica de verdade são as empreendedoras. Empreendedoras e empreendedores. Porque são formadores de novas riquezas. Quando você é CLTista, você tem uma renda que ela vai ter um teto. Por mais que exista dissídio, evolução de carreira, um plano de carreira, você vai aumentar a sua renda, às vezes, daqui 6 meses, daqui 1 ano. A empreendedora, ela pode ter renda aumentando mensalmente. Quando você entende uma ideia, um propósito, o porquê do que você está fazendo. E aqui eu não quero generalizar e falar, largue o seu trabalho e vá vender picolé na praia. Mas eu preciso entender que quem tem uma única fonte de renda está a um passo da miséria. Isso é uma frase que repercute no mercado inteiro. Então eu preciso entender que hoje, falando de Brasil, né, não só de Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, eu vou precisar fazer um algo a mais. Se eu quiser ter um algo a mais também. Eu estava montando aqui a revisão de vocês de hoje, eu estava assistindo algumas matérias, né, para a gente falar alguma coisa sobre, no giro de notícias, e a gente estava falando sobre esse aumento pontual do PIB, né, dessa melhoria que existiu aí no PIB, no Produto Interno Bruto. E aí a gente estava vendo que parte desta melhoria foi porque o governo, como um todo, digamos que tirou o pé do freio das contas públicas e colocou o pé no acelerador. Então, ele liberou mais dinheiro para a indústria, liberou uma parte do 13º de quem já é aposentado ou pensionista, então já tem mais dinheiro entrando na economia, só que é o que a gente fala que vai trazer uma solução agora, mas a médio prazo isso vai piorar a situação. Os especialistas, os economistas já estão falando sobre uma nova revisão da Previdência Social. E não vai demorar tudo o que as pessoas acham. Já é para o próximo ano, para os próximos 2 anos. Então, por que disso? Porque cada dia que passa, a gente já viu na curva etária, tem mais pessoas envelhecendo, menos pessoas entrando no mercado de trabalho, tem menos pessoas nascendo. Então, é uma melhoria pontual, mas que não vai ser um guarda-chuva que vai proteger a população no país inteiro. Então, o empreendedorismo, ele é a alternativa que nós temos hoje para que esta dependência seja a menor possível
e que de preferência nem exista. Porque o Brasil se colocou em uma situação em que tem dinheiro, tem riqueza, tem mão de obra, é um país muito rico, mas que tem uma população dependente de programa assistencial gigantesca. Tem salários que não fazem sentido. Tem custos para a pessoa baixa renda que não faz sentido. E que a gente tem que recomprar muitas vezes lá de fora por 2 vezes o preço que a gente mesmo que está produzindo está pagando 2 vezes mais caro. Então, assim, cada dia que passa, o salário vai ficando menor e as contas vão ficando mais altas. E não é luxo, é cesta básica. Quando a gente fala cesta básica, eu estou falando de água, luz, alimentação, habitação, algo básico. As pessoas não estão conseguindo ver com básico. Então, o empreendedorismo, ele nos ajuda a ser, primeiro, uma renda extra e, posteriormente, algo que a gente consegue enxergar um potencial para conseguir criar a nossa riqueza, tá? Então, empreender vem de criar, gerenciar, organizar, certo? Deixa eu mudar aqui. E aí a gente fala também de alguns números, né? Falando sobre o empreendedorismo feminino, eu sei que algumas pessoas ficaram indignadas, mas é a realidade ainda, né? Então, assim, a mulher ela já deu um grito de independência há muitos anos atrás, mas vamos ser sinceros, isso não aconteceu de fato. Né? A gente olha pela forma como o mercado empreendedor ele acontece. Então, as estatísticas demonstram que as mulheres abrem negócios na mesma proporção que os homens e normalmente são mais escolarizadas. Entretanto, seus empreendimentos faturam menos, são menos inovadores, têm lucros menores, são pouco diversificados e têm baixa potencialidade de internacionalização. Além disso, elas pagam taxas de juros mais altas, mesmo sendo mais adimplentes. Adimplentes vem de melhores pagadoras do que os homens. Então, olha só, as mulheres abrem negócios na mesma proporção que os homens, são mais escolarizadas, mas por que raios? Os lucros são menores, são menos inovadoras, faturam menos. E temos um problema aqui. E este problema é de gênero, de fato. Tá? Então, as mulheres elas não são menos inovadoras. É que muitas vezes a inovação trazida por uma mulher ela não é bem aceita pelo mercado. E por que eu falo isso? Porque eu já tive alunos que foram atrás do Pronamp. Pronamp é um benefício que o governo libera em forma de empréstimo para empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte. A gente tem uma taxa de aceite deste programa muito maior para homens do que para mulheres. Então, se eu tenho um casal de alunos que é dono de uma empresa, se ela for pedir este Pronamp, muitas vezes a Caixa vai olhar para ela, vai medir lá de cima e embaixo, vai olhar que ela é uma mulher e não vai liberar. Se ela der a volta e o marido dela for pedir, provavelmente ele vai ser aceito. Nossa, isso é exagero. Não, não é exagero, faça o teste. A sociedade ainda olha para o empreendedorismo feminino, sabendo que é uma das pernas da cadeira que segura a economia de pé, de rabo de olho. E parte disso, às vezes, vem da própria classe feminina. Uma mulher, ela não gosta de ter uma concorrente. Ela não gosta de ter uma outra pessoa abrindo um negócio semelhante que o dela. Mas isso não é somente responsabilidade da mulher, é a nossa cultura. A cultura de não poder ser próximo do nosso concorrente. Aí, obviamente, que você tem uma fraqueza. E essa fraqueza vai ser atacada pelos outros concorrentes. Então, a fraqueza do gênero é uma coisa que ainda existe. E ela precisa ser pontuada. E isso vem mudando, mas vem mudando assim a passos de tartaruga. E toda hora a gente tem um retrocesso. Toda hora. Então, assim, começam a falar que é mimimi, começam a falar que as pessoas estão querendo problematizar coisas onde não tem. Não é bem assim que as coisas acontecem. E para enfatizar isso, eu trouxe números. Né? Porque não adianta só a gente falar, tem que trazer números. Então, olha só, como que é o empreendedorismo feminino para. Aliás, como que é o empreendedorismo para elas e para eles? Então, por exemplo, 61% das mulheres têm apoio dos cônjuges, enquanto 68% dos homens têm apoio dos cônjuges. É uma diferença de 7%. 68% das mulheres empreendem por influência da maternidade, por ter mais tempo para ficar com os filhos, enquanto isso para os homens é só 56%.
76% das mulheres se dizem estar sobrecarregadas por suas responsabilidades, enquanto para os homens isso é 55%. 61% das mulheres sacrificam mais o seu tempo pessoal para empreender, enquanto para os homens isso é 48%. 38% das mulheres têm confiança em empreender, enquanto esse número para os homens é em 56%. Peraí. Então eu tenho uma discrepância de informações, porque aquele texto anterior que mulheres abrem negócios na mesma proporção que os homens não faz tanto sentido, porque 38% tem confiança em empreender e 56% dos homens têm confiança em empreender. A gente está falando ali de uma diferença bem grande. Então as mulheres são mais escolarizadas, mas elas têm menos confiança em empreender do que os homens. A gente tem que estudar por que isso acontece. Isso acontece muitas vezes por causa da falta de informação. Isso vai acontecer às vezes por causa do apoio do cônjuge. Eu já escutei frases aqui que não fazem sentido, mas que são muito complicadas de ser resolvidas. Por exemplo, o marido que não apoia a esposa em ter um negócio próprio, ou os filhos que não aceitam a mãe estar ausente de dentro de casa e ter um trabalho ou montar um negócio. A própria família que muitas vezes acha que porque ela tem um negócio próprio, ela está disponível. Ah, fala com fulana, fulana tem um negócio dela, pode fechar e resolver. A gente tem dados, por exemplo, de mulheres que têm negócios próprios que cuidam mais dos seus pais do que o oposto. Os homens cuidam menos dos pais do que as mulheres, quando a gente coloca ali numa escala de comparação. Então, assim, hoje a gente entende que este mercado não é maior, muitas vezes por falta de confiança. E aí eu volto a bater num ponto que eu falo para todas as minhas alunas. Empoderamento feminino não é uma maquiagem, um salto alto. Empoderamento é informação. Então, enquanto isso não mudar, enquanto vocês mulheres não se posicionarem, o mercado não vai aceitar o empreendedorismo feminino. Quando surge uma mulher que ela conseguiu abrir uma empresa e ela internacionalizou essa empresa, ela aparece na mídia. Só que assim, infelizmente não dá para tratar exceção como regra. Era para todos estar nesta mesma posição. Todas as mulheres poderiam internacionalizar negócios. Por que isso não acontece? Falta de informação. E essa falta de informação, ela vai levar para vários lugares diferentes. A dependência do salário de um marido. Então, se vocês pesquisarem quantas mulheres foram agredidas física e verbalmente falando, psicologicamente falando, porque eram dependentes dos seus companheiros. Ah, mas está nessa situação porque quer. Não, não é bem assim que funciona. Como é que você sai de uma situação de abuso, seja lá psicológico, físico, de um parceiro ou uma parceira que foi a pessoa que te acolheu no momento que você tinha uma dor? Isso é mais complexo do que a gente imagina. Então, aqui, muitas vezes, quando o Sebrae, quando outros órgãos pegam informação, eles levam em consideração como esses negócios são abertos, mas a motivação que vem por trás disso também precisa ser estudada. Porque, às vezes, você começa a empreender para sair de um trabalho abusivo, para sair de dentro de casa porque você vive um abuso no relacionamento familiar. O marido não quer que saia para trabalhar, os filhos não querem que saia para trabalhar, e você começa a viver em torno dos outros e não tem identidade própria. Então, o empreendedorismo feminino, ele também surge como uma bandeira para criar a identidade que as mulheres perderam. Então, a gente precisa entender o quão empreender é importante. E como eu sempre gosto de dizer, se você não quer enriquecer somente por você, enriqueça também pelos outros. O mesmo serve para empreender. Empreenda por você e empreenda pelos outros. Porque quanto mais pessoas empreender, menos dependentes de sistemas nós seremos. Isso serve tanto para mulher quanto para homens. Tá? O que nós precisamos tomar cuidado é quando a gente tem alguns pensamentos específicos na hora de empreender. Então, por exemplo, quero ser dona da minha empresa para fazer os meus horários. Não é bem assim que funciona. Temos pessoas aqui, temos mulheres que são empreendedoras, né? Não é bem assim do jeito que a gente quer. Às vezes você vai ter que trabalhar 14 horas, 12, 14, 16 horas num dia para você fazer o seu nome. Não é verdade?
Você vai ter que fazer muito mais do que as outras pessoas. Então, essa história de, eu quero ser dona da minha empresa para fazer meus horários, não venha empreender, caso você ainda não empreenda, por esta mentira. Não vai acontecer dessa forma. Outra, quero conseguir ver meus filhos crescerem e participar mais da vida deles. Realmente, empreender vai te dar uma abertura de organização numa agenda que um trabalho CLT não vai trazer. Claro que depende muito ali da jornada CLT que essa pessoa vai ter. Tem hoje trabalho de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas. Mas quando a gente fala de empreender, você vai ter que abdicar de alguns momentos em família, sim, para que você consiga fazer com que este outro filho, que é a sua empresa, também cresça. Então, em algum período da sua vida, você vai ter que abrir mão do momento em convívio com as pessoas que você ama para fazer o seu negócio dar certo. E muitas vezes não é aceito pela sociedade. Ou vão exigir que você seja tão boa na sua empresa, mas que você seja boa em igualdade com a sua família, com os seus outros compromissos. E aí eu não sei vocês, mas eu acho que ninguém é máquina. Uma hora isso que vai dar pau. Então não tem como uma mulher ela ser empreendedora, dona de casa, boa esposa, boa mãe, boa filha, boa na sociedade ao mesmo tempo. Chega a ser chato de falar. É a história da princesinha da Disney, que não existe. Então, quando a gente abre os olhos, a gente tem que entender que empreender sim te traz muita liberdade, mas essa liberdade não vai ser agora. E, sendo bem sincero, eu não enxergo que no curto, médio prazo isso vai acontecer, tá? Porque, mas quando eu tiver uma equipe, eu vou desacelerar. Mentira. Se você contou essa lorota para você, é melhor você olhar no espelho e começar a comentar a verdade. Não é bem assim que vai acontecer. Pelo contrário, quando você começa a ter uma equipe, agora você vai gerenciar muito mais pessoas. Você vai direcionar, é diferente. Mas você não vai trabalhar menos, tá? Quero empreender para ter dinheiro e liberdade de tempo. Bom, já falei antes, né? Quero ter menos dores de cabeça do que tenho no trabalho atual. Não. Trabalho é trabalho e o nome é trabalho. Se o nome é trabalho é porque dá trabalho. Não importa se é empreendendo por amor, empreendendo por necessidade, oportunidade ou um trabalho CLTista. Trabalho dá trabalho. O que vai acontecer é que a novidade mascara o custo do trabalho. Então, quando você é promovida ou quando você abre a sua empresa, os primeiros meses é maravilhoso. Porque você vê ali os clientes comprando, as pessoas começam a te conhecer, você começa a lhe vender mais, começa a enxergar a liberdade para montar a sua agenda, você começa a realmente conseguir numa reunião de escola do filho ou da filha, consegue sair com o marido, consegue... mas isso é pouquíssimo tempo. Daqui a pouco você está sugada pelo negócio. Você vai sim conseguir ver o retorno financeiro. Mas a gente tem que lembrar que, para você ter um retorno financeiro, você vai ter que investir o seu tempo, a sua atenção. É por isso que, eu não sei se vocês se recordam, passei para algumas pessoas, não lembro se foi na aula ou se eu passei para algumas pessoas, a ferramenta de especificação de objetivos. Na verdade, acho que era um material complementar que estava na aula. Que eu trago ali o grau de comprometimento. Estou 100% comprometida. Ninguém está 100% comprometido para nada. Porque dizer que você está 100% comprometido para algo significa que você não vai fazer mais nada da sua vida. Não tem, senhora, como você ser malhada igual uma rata de academia se você divide a sua vida por 4, 5 atividades todos os dias. A rata de academia que você olha lá e está trincada é porque ela trabalha e vive só com isso. Mas pode ter certeza, e eu bato uma aposta, apesar de não gostar, com quem quiser, que alguma área da vida dela está defasada. Ou é o psicológico, ou é o relacionamento pessoal, ou é as outras partes da vida dela com relacionamento com outras pessoas da família. Então não comprem esta ideia de que a vida da pessoa é perfeita. Laudeilson está aqui, trabalha com rede social e a gente vive falando isso. Aquilo ali é um recorte da vida da pessoa, é um recorte da vida da empreendedora. E fulana foi lá e fez, bom, falando em empreendedora, que aparece, que gasta e faz horrores, dê uma olhadinha na mídia.
O que aconteceu aí nessa última semana? O que está acontecendo? Eu ainda brinquei com o Lau, falei assim, eu tenho tanta coisa para trazer hoje na aula que é difícil escolher com o que é que eu vou servir vocês, porque tem para todo mundo que quer. Então, assim, tem influenciador fitness preso por esquema de dinheiro e droga. Tem influenciadora advogada sendo presa, tá presa, na verdade, por esquema de jogo, por um monte de... E aí? Será que realmente esta vida maravilhosa que mostram lá é assim como está aparecendo? Pois é. Não é bem assim, né? Não quero ter que me reportar ou dar satisfação da minha vida para terceiros. Mais uma mentira. Eu falo que antes, quando eu trabalhava em uma empresa que não era minha, eu tinha um chefe. Hoje eu tenho 50 chefes. Sabe por quê? Eu tenho 32 alunos de consultoria, eu tenho mais 18 alunos aqui do Rica. Então eu tenho 50 pessoas que, de certa forma, mandam em mim. Porque eu tenho que estar lá no agendamento, eu tenho que estar aqui dando a minha aula, eu tenho que estar atendendo essas pessoas. Então essa história de não dar satisfação, ela não existe. A partir do momento que você é empreendedora, você tem a satisfação do seu horário de atendimento. A partir do momento que você é empreendedora, você tem o seu horário de trabalho, você tem o seu horário de atendimento dos seus clientes, você tem que reportar o WhatsApp, você tem que estar numa rede social, você tem que responder e-mail. Como assim você não tem que reportar a ninguém? Você vai estar sempre que se reportando a alguém. Então, não comece a empreender pelos motivos errados. Você sempre vai ter que se reportar, você não vai ter toda essa liberdade de tempo. Você vai ter outros problemas. Quem estava na reunião de empresárias ontem, foi ontem? Não. Foi quarta-feira. Quem estava na reunião de empresárias da quarta-feira, nós trouxemos o Júnior que fala sobre registro de marca. Acho que a Jéssica estava, né? A Jéssica mesmo teve a marca dela copiada por outra pessoa e aí começaram a entrar em contato com ela. Olha os tipos de problemas que a gente tem. Às vezes você vai registrar sua marca, você não pode, porque alguém já foi lá e registrou. Ao mesmo tempo que você está tentando resolver isso, vai aparecer um fornecedor que sumiu com o seu produto. Daqui a pouco é um cliente que está te dando um calote, está inadimplente. E às vezes vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Todo dia um surto. Exatamente isso. Cada dia, senhora, a vida te serve um surto. Você escolhe até o tempero que você vai usar. Porque esta é a realidade. Então, assim, empreender traz muito, muito resultado financeiro. De fato, traz muito resultado financeiro. Desde que você trabalhe direito. E quando a gente fala de trabalhar direito, você vai ter que fazer mais que os outros. Tá? Você vai ter que fazer mais que os outros. Certo? Então, comece a prestar atenção para empreender pelos motivos certos. E aí, falando sobre empreender pelos motivos certos, eu também trouxe a metodologia do Ikigai, né? Essa metodologia que surgiu lá na Terra do Sol Nascente, lá nas ilhas japonesas, e começou a se estudar por que as pessoas lá tinham uma longevidade tão grande, por que elas viviam tanto tempo, por que elas eram tão felizes com o que elas faziam. E aí criou-se esta metodologia chamada Ikigai, que é uma junção de 4 áreas específicas. Aquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo que você é paga para fazer e aquilo que você é boa. Então, quando a gente fala aquilo que você ama, é a sua missão. O que o mundo precisa é a sua vocação. Aquilo que você é paga para fazer é a sua profissão e aquilo que você é boa é a sua paixão. Quando você encontra algo em comum que se enquadre em tudo isso, você alcançou o Ikigai. Eu até coloquei ele aqui iluminado porque alcançar este lugar não é uma tarefa fácil. Porque você vai sempre ter a dualidade, gostar de uma coisa e menos de outra, mas ser muito boa nessa outra coisa que você não gosta tanto. Você gostar de algo, mas não ser algo que as pessoas precisam. Ou ser algo que as pessoas precisam, mas você não se considera boa fazendo aquilo ainda. Então, quando você encontra tudo isso daqui, você chegou no seu Ikigai. Então, eu digo que o Ikigai, na verdade, tem que ser perguntas. Ou uma construção. Então, desde criança, eu sempre gostei de dinheiro. Então, não vem com esse negócio de, eu gosto para ajudar a família. Não, gente, eu sempre gostei do dinheiro.
E eu sempre fui muito honesto com isso. Gente, a gente trabalha porque a gente gosta de dinheiro. Não é só porque a gente gosta do nosso trabalho. Você pode até gostar do que você faz. Mas vamos ser bem sinceros aqui, ó. Senta aqui com o tio. Você levanta todos os dias para fazer o que você faz, aturar gente chata, mal educada, que acha que tá te pagando, manda em você, porque você precisa pagar suas contas. Então não venha virar para mim e falar assim: ah, dinheiro não traz felicidade. Traz sim, senhora, tá? Vai sofrendo uma Paris, vai sofrendo uma Nova York, mas aqui não. Então, assim, eu sempre gostei de dinheiro. Então, quando eu entendi que eu gostava de dinheiro, eu sabia que a única coisa que eu não podia fazer era roubar e matar. O resto, se fosse honesto, eu poderia fazer. E eu tive a criação com um pai que sempre foi empreendedor. Mas ele, naquela época, era chamado o quê? De vagabundo. Porque ele não tinha um trabalho, ele não ficava num lugar registrado. Meu pai sempre gostou de ver dinheiro todos os dias. E como nós passamos por muita dificuldade financeira, quando eu tinha dinheiro, o que eu fazia? Eu guardava. Então, desde pequeno, eu entendi o valor e o poder do dinheiro. Então, eu não saía gastando meu dinheiro à toa. Só que eu pensava já desde pequeno em como eu ia multiplicar o meu dinheiro. E eu já desenhava desde pequeno, então eu vendia desenho, vendia geladinho, vendia sacola em feira. Ixi, cansei de sei lá quantas coisas já fiz para fazer dinheiro. Só que minha mãe virava para mim e falava assim: por que. Ai, por isso que eu falo, não cuspa para cima. Minha mãe virava para mim e falava assim: por que você não faz, por exemplo, pedagogia e vira professor? Porque professor vai te trazer a estabilidade. E você pode tentar um concurso público. E eu virava mesmo assim: eu não suporto ensinar os outros. Depois, na minha fase ali do comecinho saindo da primeira infância, segunda infância, indo para adolescência, a gente vai entrando ali no ensino fundamental 2, que vem aquelas equações de matemática, a gente fica se questionando por que Deus fez isso com a gente. Que você não consegue enxergar um propósito por aquilo. E eu tinha uma professora de matemática que ela me chamava de zero à esquerda. E eu e todo mundo na minha turma da escola ria com isso. E como eu era muito ruim em matemática, eu não entendia o que era o zero à esquerda. Um belo dia eu entrei no primeiro ano do ensino médio e eu sempre fui um bom aluno e eu entrei na escola muito cedo. Então, eu fiz o primeiro ano do ensino médio com 13 anos. Era um mico, porque meu pai tinha que ir para a escola comigo assistir aula, porque eu fazia curso de manhã e só tinha o meu horário à noite. Então, imagina, 13 anos, eu era um pirralhinho deste tamanho, indo para o primeiro ano. E aí eu peguei um professor muito bom de matemática, e aí ele virou para mim e falou assim: isso que essa professora fazer com você é bullying. Porque zero à esquerda significa nada. Juro para vocês, quando esse professor virou para mim e falou que eu era um zero à esquerda, e isso significava que eu não era nada, toda a graça que a turma tinha e ria quando essa professora falava, eu entendi que não era graça porque era engraçado. Eu entendi que era graça porque ela estava debochando de mim. Olha como é criada uma crença limitante em uma criança. Então, todos os meus resultados na matemática em si foram sempre muito ruins. Quando eu entrei na faculdade, a minha primeira faculdade é administração. Quando eu entrei em faculdade, eu tive que pedir ajuda para o meu professor para me ensinar matemática básica, porque eu me bloqueei de um jeito que eu não sabia fazer as 4 operações matemáticas. E ele virou para mim e falou assim: você precisa aprender a aprender, só que do seu jeito. E ali eu comecei a me desbloquear. Então, olha só, meu histórico de vida. Não queria ser professor e odiava matemática porque não entendia. Hoje eu trabalho com o quê? Veja só você, né, senhora? Por isso que eu falo, não cuspa para cima, porque ele vai escorregar no meio da tua cara. E foi isso que aconteceu. Eu me tornei professor e amo matemática. Só que eu amo matemática financeira. Então, se você me trouxer um balanço de uma empresa, eu vou sentar aqui, minha filha, é a melhor coisa que você me dá. Só que a gente vai entendendo o nosso propósito. Então, quando hoje eu pego esta ferramenta do Ikigai e eu olho para minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu trabalhei como CLTista, que eu trabalhava no corporativo,
todo mundo pensava ali, olha, eu quero um cargo de gerência, eu quero um cargo de coordenação, eu quero um cargo de presidência. Eu não conseguia me enxergar ali igual aos meus pares. Eu não conseguia me enxergar 10 anos dentro de um escritório de uma empresa, fosse multinacional, fosse fora do país. Eu não conseguia. Eu não conseguia me ver fazendo um mestrado, doutorado, fosse lá o que seja, para trabalhar naquelas áreas de atuação. Eu não tinha uma visão de futuro dentro daquilo que eu estava fazendo. E muitas vezes, se você não tem uma pessoa igual eu falando aqui para você, você acha que você está fazendo tudo de errado na sua vida. Só que se você não prestar atenção, começar a buscar o seu propósito de vida, você vai ficar com 30, 40, 50, 60 anos e vai ter que começar só lá na frente. E não tem problema nenhum você começar lá na frente. Mas se você tem uma pessoa hoje explanando, trazendo isso para você hoje, comece a olhar se o que você está fazendo está te aproximando do seu propósito. Porque o propósito a gente descobre no caminho. Não é sentada no sofá esperando ele aparecer. Então você vai ter, minha filha, ó, que levantar e começar a se arriscar, mesmo sem certeza, porque não existe certeza. A única certeza que a gente tem é a morte. Para algumas pessoas que acreditam, a morte não é o fim. Então, o Ikigai, ele traz essa ideia de você conseguir atrelar profissão, vocação, missão e paixão. Então, a minha profissão, minha primeira profissão é administrador, mas eu sou administrador, eu sou formado em finanças, auditoria, controladoria, marketing, psicologia, eu tenho todas essas formações. Só que quando me perguntam qual é a minha profissão, eu sou professor. E eu encho a boca para falar que eu sou professor. Eu adoro ver a cara das pessoas tentando adivinhar de qual matéria que eu sou. A minha vocação é comunicação. Eu entendi que eu podia persuadir as pessoas positivamente para elas terem resultados. Tem gente que está aqui comigo há 2 anos, tem gente que está aqui comigo há 3 anos, deixa eu ver, que mais? Tem gente que está comigo, tipo, há 6 meses, 1 ano. Então, assim, o meu papel, a minha vocação é a persuasão. Só que eu entendi que eu vou persuadir com a verdade. Você aceita se você quiser. Você pode contestar, você pode pesquisar, porque eu não sou absoluto. Né? A ideia nem é essa. A minha missão é ajudar mulheres. Eu tenho homens na minha base, mas eu sei que a minha missão é ajudar mulheres, porque eu venho de uma família feminina. Na minha família tem pouquíssimos homens. Acho que 70% da minha família é mulher. Eu fui criado entre uma avó, mãe e tias. Eu não tive a presença do meu pai o tempo todo, porque meu pai saía para trabalhar em vários lugares diferentes. Eu não tinha tios presentes, porque eles estavam sempre trabalhando fora. Então eu cresci num ambiente onde só tinha mulheres. E eu comecei a ver as mulheres se virando de várias formas diferentes para ter comida na mesa para os seus filhos. Então, automaticamente eu entendi que a minha missão era devolver isso para a sociedade feminina. Não que os homens não precisem, mas os homens já têm um espaço conquistado no mercado sem fazer nada. As mulheres, elas precisam de mais espaço. O meu papel é exatamente abrir este espaço. Então, eu sempre falo que a Equilibre-se, ela foi criada para mulheres. Então, se um homem vem hoje fazer consultoria comigo, ele precisa entender que todo o meu material, todo o meu arcabouço de conhecimento, ele foi desenvolvido para mulheres. Se vocês olharem na nossa comunicação no Instagram, está sempre o feminino primeiro, masculino depois. A minha missão é trabalhar com mulheres. Isso não vai mudar, tá? E a minha paixão hoje é ensinar. Então, trazendo tudo isso, meu Ikigai é ser professor. Tá? E hoje é o que eu amo. E o que eu amo me trouxe o resultado financeiro. Então hoje eu sou muito mais realizado. No meu primeiro para o meu segundo ano como empreendedor, eu achei que eu ia quebrar, porque a gente teve vários problemas. Eu juntei, fiz reserva financeira antes de sair da empresa. Com 3 meses eu fiquei sem dinheiro quase. Então eu tive que começar a reinventar ali o negócio. Estamos aqui. Então isso é o que eu amo. E trouxe o resultado financeiro. Se você virasse para mim e falasse, vai, 10 anos atrás, que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, numa sexta-feira, quase 9h30 da noite, com um grupo de mulheres, falando sobre empreendedorismo, falando sobre paixão, sobre propósito, eu ia rir na minha cara. Então a gente precisa entender que nada é absoluto.
você vai encontrar um propósito, mas desde que você esteja em busca de. Não vai bater na sua porta. E como eu brinco com algumas pessoas, né? Quando a sorte bater na sua porta, esteja trabalhando. Porque na maior parte das vezes você constrói a sua sorte, nas outras pessoas, certo? Então, isso é a metodologia Ikigai. Tem tanto no conteúdo da aula 5, como eu estou trazendo hoje, e eu espero que vocês também pesquisem isso. Para quem está perdida, isso daqui vai ser literalmente uma luz no fim do túnel, e não é o trem, tá? Falamos também sobre Lean Canvas Model, ou Canvas, modelo básico de negócios. Para quem tem uma boa ideia e quer tirar ela do papel, mas não sabe por onde começar. Então, quando a gente fala de Lean Canvas, é um modelo simplificado dos modelos de projetos de grandes empresas. Toda empresária, toda empreendedora deveria colocar a sua ideia primeiro no papel para depois tirá-la. Por isso que muitos negócios iniciam, mas quebram, porque a pessoa não tem um modelo de negócio, ela não consegue enxergar a viabilidade daquilo. E aí a gente entende o que é cada uma dessas coisas, começando pelo problema. Para você criar uma empresa, você precisa resolver problemas. Porque se a pessoa não tiver um problema, você não tem cliente. Então a gente precisa entender que o seu trabalho, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço precisa resolver problemas. Então, quais são os problemas que você consegue identificar que o seu produto, ou a sua empresa, ou o serviço que você quer desenvolver pode atender? Segundo, solução. Quais são as soluções que este produto ou este serviço pode trazer para o problema das pessoas? Terceiro, indicadores-chave. Como você vai medir que você está mais próxima ou mais distante da meta que você criou com sua empresa? Você vai anotar qual é o faturamento? Você vai anotar quantos clientes você está atendendo? Quantas vendas você está realizando? Então, indicadores-chave. Como é que você sabe que você está no caminho certo? Quarto, proposta de valor. Como você vai criar uma proposta de valor? Trazendo o ideal da sua empresa e do seu negócio, ou do seu serviço. Proposta de valor é quase fazer uma declaração de amor para o cliente. Então, a gente precisa entender que, quando a gente fala de proposta de valor, é aquilo que você vai falar, que você vai trazer para o seu cliente, que vai fazer ele não conseguir olhar mais para os outros. Não existe mais concorrente, é só você e ele. Então, por isso que eu falo que proposta de valor é quase que um relacionamento para venda. Porque você vai ter que fazer de uma forma que realmente você seja irresistível. Senão, o cliente ele vai procurar outro. Vantagem competitiva. Educação não é diferencial. Pontualidade não é diferencial. Ah, mas eu sou comprometida. Você não faz mais sua obrigação. Se você está tendo uma pessoa pagando pelo seu produto e seu serviço, tem que estar lá entregando. Isso não é diferencial. Então, qual que é o diferencial? Pode falar, Carla. Aproveita para beber água. Oi, boa noite. Eu não consegui entender direito esse negócio da proposta de valor. Proposta de valor é o que você vai falar, escrever ou mostrar para o seu cliente que vai trazer ele para consumir o seu produto ou o seu serviço. Essa é a proposta de valor. Então, vou trazer uma orientação aqui básica. Nós temos os melhores profissionais da região para atender a sua necessidade. E aí você vai descrever quais são as necessidades que sua empresa atende. Então, nós temos, por exemplo, nós, sei lá, desencravamos unhas, nós temos uma metodologia diferenciada para não sentir dor, nós buscamos essa técnica em tal país e nós fomos aprender em tal lugar, ou nós temos tantos anos de mercado e já atendemos tantos clientes com o mesmo problema. Isso é proposta de valor. É literalmente você escrever algo que me convença de que você é a melhor. Proposta de valor. E quando a gente fala de valor, a gente está falando de qualidade. O que faz as pessoas comprarem de você. Certo? Deu para entender? Deu sim, perfeita. Muito bem. Quando eu falo sobre vantagem competitiva, é aquilo que vai fazer você ser diferente dos outros.
Gente, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma moça no Instagram, eu não vou lembrar o nome dela agora. Depois eu vou procurar, eu trago aqui no grupo para vocês. Que ela vende calça leg para academia. Não é só a calça leg, é a roupa toda para academia. Essa mulher, ela faz vídeos, ela pula, ela agacha, ela rebola, ela só falta ficar de ponta cabeça. A vantagem competitiva dela é o marketing dela. Ela faz um marketing de humor, mas não é só de humor. A mulher, ela se agacha tanto nos vídeos dela, que a impressão que dá é que ela vai rachar, mas a roupa vai continuar intacta. Outra pessoa, Silvia Designer, a mulher que se veste de gato para vender móvel. Pois é, todo mundo ficava ridicularizando nas redes sociais. Imagina uma mulher vestida de mulher gato vendendo. O humor dela faz ela vender milhões. Milhões. Então, qual é a sua vantagem competitiva? O que você faz que mais ninguém faz? Se você está olhando para alguma coisa que outras pessoas fazem, não é vantagem competitiva. Eu sei, por exemplo, que a vantagem competitiva da Eclipse, e se vocês todos aqui conversarem no privado, todas vocês já me falaram isso alguma vez. A vantagem competitiva que o Bruno tem sobre outros educadores é que ele não olha somente para uma planilha. Eu quero entender se você está bem, se você não está bem, como é que foi essa semana. Eu pergunto isso para todo mundo. Podem prestar atenção no individual. Eu pergunto para vocês: oi, senhora, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que foi essa semana? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Isso é para trazer a proximidade. Eu não quero só vender um serviço de educação financeira. Se você for numa contabilidade, se você for um administrador, eles vão trabalhar somente um número. Mas pessoas não são somente números. Então você pode ter os melhores resultados financeiros do mundo. Se você não estiver com o seu psicológico em ordem, esse número não vai se manter. Então eu aprendi a trabalhar com a sensibilidade para entender o que as pessoas precisam, não o que eu quero vender. Seria muito fácil entrar numa aula, falar só sobre indicador financeiro, melhorias financeiras para uma empresa ou para uma pessoa, ensinar sobre investimentos e acabou. Mas essa não é a missão da Equilibre-se. Tanto é que as nossas hashtags são empodere-se, empreenda-se, equilibre-se. O raio do equilibre-se é do equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio no seu financeiro, você precisa ter equilíbrio no seu psicológico, você precisa ter equilíbrio entre finanças e vida particular, porque senão você vira uma grande fazedora de coisas. E eu acho que ninguém quer receber o título de grande fazedora de coisas, né? Ninguém quer ganhar uma camiseta escrito isso, né? Então, assim, qual que é a vantagem competitiva do que você está fazendo? Vai ser o atendimento diferenciado? Diferenciado como? Me dizer bom dia, boa tarde, boa noite não é diferencial. Fazer um chat GPT ali dentro de um WhatsApp também não é diferencial. Ah, fica muito difícil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. E o Brasil não estava essa grande bagunça de pessoas sem dinheiro. Canais. Como que o seu produto, o seu serviço, sua empresa vai chegar para as pessoas? O que você vai usar? Instagram? WhatsApp? Outdoor? Panfleto? Canal é literalmente o que vai te levar a chegar no cliente. Dependendo da região, outdoor funciona melhor. Dependendo de outra região, a rede social vai funcionar melhor. Qual rede social? Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, por exemplo, ou fofoca. Porque fofoca também é uma rede social. Afinal de contas, quer vender o seu trabalho, quer vender o seu produto. Eu vivo falando isso. Se você quiser vender o seu produto bem, pega a pessoa mais fofoqueira da sua rua e oferta para ela. Gente, não tem gente melhor do que a fofoqueira. Pode falar, cara. Eu tenho uma cliente que ela é minha propaganda master. E ela é fofoqueira, né? A Cacilda, ela conhece o bairro inteiro e para melhorar ainda, ela tem unhas assim fortes e maravilhosas. E aí todo mundo acha que é unha em gel e é a unha dela mesmo. Pois é, olha só, tá vendo? Então, assim, às vezes você quer investir, por exemplo, em anúncio pago, você quer investir em Google Ads, você quer um gestor de tráfego, mas você não entende como que você vai chegar no seu cliente. Venda é conexão. Eu investi na Dona Jandira. E geralmente vai ser a pessoa que fofoca.
Então, às vezes, você vai ter a influenciadora que não influencia, mas a dona Jandira fofoqueira, ela vai, é que assim, né? Ela vai vender muito bem, mas se você pisar fora da faixa com ela também, minha filha, seu nome tá na boca do sapo. Então, assim, a gente precisa entender quais são os canais que nós vamos utilizar para chegar ao cliente. Será que você está fazendo isso da forma certa? Aqui eu falo muito sobre a questão da metodologia da ampulheta, vocês vão ver isso mais para frente. Existe funil de vendas, que é identificação de um problema, trazer propostas e oportunidades para o cliente conhecer o seu problema, o seu produto, o seu serviço, trazer a conexão, e esse funil ele vai diminuindo até você chegar na venda. Então você tem, por exemplo, você começa a prospectar 100 pessoas, só 10 fecham. Isso quando 10 fecham. Só que se essas 10 pessoas entrarem na sua base de clientes, cuide delas. A gente fala de ampulheta porque o funil de vendas ele tem o formato de um funil. Mas quando a pessoa passa por esse finalzinho aqui embaixo, ela chega na parte maior. Então, ela precisa de atenção. Por isso que eu tenho clientes que estão comigo há 2, 3 anos. Tem hora que a pessoa fala assim, senhora, eu não tenho nem o que te falar. Eu já conheço o sobrinho, já conheço o neto, eu já conheço o problema, eu já sei onde ela mora, eu já sei. Eu não tenho mais. Só que toda vez que eu tenho um cliente que está comigo há muito tempo, isso me obriga, como profissional, a aprender mais. Então, isso não é uma coisa ruim. Isso me faz sempre ter que aprender mais. E empreender é isso. Você vai aprender todos os dias para o resto da sua vida. Tá? Então, entenda quais são os seus canais. Tá? Ah, eu não gosto de rede social. Tudo bem, mas entenda que não estar numa rede social hoje também vai ter um impacto na sua empresa. Ah, eu dependo só do boca a boca. Ok, mas o boca a boca uma hora pode deixar de existir. Então, por via das dúvidas, tenha canais diferentes. A fofoqueira, a rede social, o WhatsApp. Só que uma coisa que vocês precisam entender: não terceirizem o marketing e as vendas da sua empresa para terceiros. Tá? A não ser que você tenha uma equipe treinada por você, mas isso não é garantia de venda. Porque ninguém vai vender melhor o seu trabalho do que você mesma. Ninguém vai vender o seu produto melhor do que você mesma. Então, assim, eu acho muito arriscado uma empresa terceirizar o financeiro e o marketing dela. Principalmente quando ela não conhece o financeiro e o marketing dela. Porque ela começa a comprar a ideia de qualquer um. E aí a gente entra mais uma vez naquele gatilho lá atrás da ancoragem. Escutou de um, vai ficar naquela verdade absoluta. E às vezes as pessoas têm um poder de convencimento tão grande que depois, para você consertar isso, demora muito tempo. E às vezes não é um tempo hábil que você tem. Então, tome cuidado com os canais onde você escolhe vender. Tá? Segmentos de clientes. Para quem é que tu quer vender? Você quer vender para todo mundo? Porque se existe uma frase no marketing que faz muito sentido é: quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, quem é a pessoa, a persona, sabe? Aquela pessoa que fala assim, nossa, essa aqui eu queria ter umas 50 dessa. Eu tenho meu modelo ideal de cliente. Fiquem na curiosidade. Eu tenho ali a cliente certinha que eu quero. Então, eu tive que desenhar a minha persona. A persona é quem você quer. Público-alvo é quem está recebendo a proposta do seu trabalho e acaba se tornando a grande maior parte ali de quem consome. Mas persona, ela é desenhadinha. Então, por exemplo, eu falei isso na última aula, né? A persona da Eclipse são mulheres entre 20 e 60 anos, que são donas de casa, empreendedoras ou investidoras, CLTistas, mães ou sem filhos, que desejam equilibrar a sua vida financeira, seus investimentos e empreendedorismo. Ah, Bruno, você falou da metade da população. Mentira, não é. Não é. Você tem muitas pessoas curiosas, mas poucas pessoas interessadas. Curiosidade e interesse são coisas diferentes. Então, quando eu comecei a Equilibre-se, eu atendia qualquer público. Hoje, eu tenho um grupo específico de pessoas que eu quero atender. E por que, que isso é importante? Porque eu desenho um produto que é para essa pessoa. Então, isso economiza dinheiro dentro da minha empresa. Eu sei como que é a comunicação da empresa, o tipo de estudo que eu tenho que realizar, eu sei o tipo de atendimento que eu tenho que fazer, a forma como eu tenho que falar, como eu tenho que me portar, e isso economiza dinheiro. Quando você não sabe que o seu cliente gosta de azul,
você compra um arco-íris de cores. E às vezes você não tem dinheiro para um arco-íris de cores, tem dinheiro para uma cor. Então, quando a gente fala de persona, é desenhar o cliente certo. Eu gosto de atender senhoras da casa dos 40 aos 70 anos. Eu gosto de atender senhores da casa dos 60 aos 90. Me desenha o raio da pessoa que você quer atender. No começo é natural que você atenda todos e todas. Mas com o passar do tempo, refine isso. Porque você vai perceber que você vai entregar mais qualidade, você vai ter uma retenção, ou seja, pessoas curiosas que realmente compram e ficam. Porque existe uma outra frase muito importante que diz: mais fácil do que conquistar clientes é manter quem você já tem. Então é muito difícil hoje, gente, a gente conquistar cliente. É muito difícil. Porque as pessoas falam, faço o básico que funciona. Não, às vezes não funciona. Porque às vezes você faz o básico, a pessoa não quer o básico, ela quer uma coisa uau. E às vezes você vai vender o uau para ela, não tem dinheiro para pagar o uau, aí ela quer o básico, mas com qualidade uau. Então fica muito complicado. Então desenhe quem é que você quer atender. Eu quero atender pessoas que têm dinheiro. Ok, mas às vezes pode ser uma pessoa que tem dinheiro, mas ela não te trata da forma como você gostaria. E aí você vai ficar refém ao dinheiro. E a pior coisa para o empreendedor é ficar refém de uma situação por causa de dinheiro. Tá? Estrutura de custos. Quanto que você vai ter de gastos todos os meses para manter essa empresa funcionando? Tudo. Água, luz, habitação, ou prédio, ou estrutura, o seu prolabore, o seu salário, marketing, aplicativo, estrutura de custos. Quanto que você precisa todos os meses para pagar as contas? Essa é a estrutura de custos. E por último, não menos importante, fontes de receita. Da onde vai vir o dinheiro que vai pagar tudo isso daqui? Da venda, do atendimento. Tá, eu tô falando, criatura, de desenhar o produto. Qual que é a fonte de receita? Hoje, dentro da Equilibris, a gente tem algumas fontes de receita. A gente tem consultoria pessoa física, jurídica, investimento no Brasil, investimento fora, o Rica da Família, o curso empresa. Que mais que a gente tem? Workshop, a mentoria de experiência do cliente do Lau, a gente tem as psicólogas. Então, a gente tem as meninas que a gente acaba terceirizando e faz algum tipo de parceria. Então, tem a advogada, tem contabilidade. Então, assim, nós temos hoje várias fontes de receita. Tem material, tem e-book, tem planilha, tem, deixa eu ver o que mais, tem canal, tem a própria rede social, ixi, tem outras coisas também que a gente vai ficar aqui a noite toda listando, mas tem bastante coisa. Então, assim, nunca fique dependente de uma única fonte de receita. Assim como eu falei que você não pode depender de uma única fonte de renda, não tenha somente uma fonte de receita. Então, eu já falei isso aqui, né? É dona de salão, coloca produto para vender. Mas me falaram que ter outros produtos confunde o cliente. Confunda. Cliente confundido compra mais. Então, estamos. Eu sei que a gente estava falando de educação financeira até agora, mas agora eu estou falando para o lado empreendedor. Tá, senhora? Então, confunda o seu cliente. Muita informação faz as pessoas gastarem mais. Tá? Olha como é poderoso isso. Você cuida do seu financeiro, mas você convence as pessoas a comprar mais. Entendeu? Então, assim, faça ela comprar. Então, você está ali, minha filha, fazendo a unha da sua cliente, já está falando para ela que você tem um spa dos pés, que você já tem um sal, alguma coisa ali para ela botar numa água ali, e ela já faz o negócio que ela vai ser reenergizada. Terminou, já fala que a sua colega ali já está fazendo um cabelo que é maravilhoso, uns cílios, uma maquiagem, não sei, minha filha. Tenha outros produtos. Não se prenda a somente uma coisa. Quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois, tem meio. Então, assim, tenha várias fontes de receita. Eu vou vender roupa. Venda roupas que vai de encontro com a ideia da sua marca, com a sua empresa. Eu vou vender semijoia. Venda semijoia que vai de encontro com o que você quer. Por que na pesquisa eles falam que as mulheres elas são menos inovadoras? Não é que elas são menos inovadoras, é porque a gente se prende a um. E aí não é só para mulheres, é para homens também. Se prende a um modelo de negócio básico. Ou a empreendedora é manicure e pedicure, eu trabalho como nail, ou ela é lash, que trabalha com alongamento de cílios e limpeza de sobrancelha, ou ela é maquiadora, ou ela tem um salão de beleza, ou ela tem loja de roupa, ou ela tem loja de sapato, ou ela tem uma confeitaria. São 7 negócios. Ou restaurante. São 8.
Trouxemos 8 negócios. Peraí, cadê a galera da tecnologia? Cadê a galera da inovação? Cadê a galera de treinamento de atendimento ao público? De moda? De desenvolvimento de viagem? De outros tipos de produto? Cadê? Então, assim, se hoje tem profissões, né? Vamos falar, profissões tradicionais, engenheira, médica, sei lá, advogada, por que no empreendedorismo a gente não consegue fazer isso também? Então, assim, a gente precisa sair do tradicional. A gente sabe que a área da beleza e a área da alimentação é o que mais traz faturamento no empreendedorismo. Mas só existe este item, desculpa, só existe este dado porque é o que é mais feito. Oferta e demanda. Se eu tenho um produto para ofertar, vai acontecer uma demanda. Só que se eu fico indo para o tradicional, só vai ter isso. É por isso que tem tanto concorrente. Você vai assim, numa rua, tem 5 salões de beleza. As donas dos salões, elas disputam o cliente no tapa. Ah, não, mas eu já tenho uma carteira feita. Mas você lembra que quando você começou, você brigava por cliente na base do tapa. Se a sua cliente procurasse ou trocasse você por outra manicure, ou por outra maquiadora, ou por outra cabeleireira, você ficava fula da vida com ela, se sentia traída. Era porque pior que traição conjugal. Era a traição do cliente. Então, assim, até você formar uma agenda, por isso que a gente bate tanto no ponto de vantagem competitiva. O que você faz de diferente, senhora? Pelo amor de Deus. O que a pessoa fala assim, nossa, você faz isso. Eu falei isso para alguém, eu não lembro agora quem foi, mas isso serve para todo mundo. Quando você tiver uma concorrência e você confia no que você faz, deixa o cliente ir para o concorrente, quebrar a cara e voltar. É a hora que você dobra o preço dele. E quando ele perguntar assim, nossa, mas eu sou seu cliente. Então, filha da mamãe, você não foi lá e me trocou? Agora você volta e você vai pagar mais caro. Pode falar, Carlos. Foi para mim. Foi, Ele né? voltou e aí implorou. Deixa eu implorar. Não tenha dó. Não, então, aí eu até falei, poxa, eu podia voltar e atendê-la, né? Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Exatamente. E assim, quando. E sabe qual é o pior? É quando o cliente deixa você perceber isso. Se o cliente deixa você perceber isso te dá um gatilho, você começa a se posicionar melhor. Empreender é posicionamento, gente. Senão você começa a trabalhar, começa a empreender, você acha que você tem que ter o menor preço. Ah, mas eu estou começando agora. Não importa que você está começando agora, comece da forma certa. Quando você oferta um produto, um serviço muito barato para um cliente, porque você está começando agora, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a achar que o seu produto, seu serviço não tem qualidade, e ele vai para o concorrente cobrar 3, 4 vezes mais do que você. Eu não estou falando sobre enfiar faca, estou falando sobre cobrar o justo. Sim, vocês vão ter aula de formação de preço de venda. Para quem viu, para quem não viu, vai ver de novo. Tá? Então vocês vão ter aula sim de formação de preço de venda. Tá? Camila, estava mais caro que antes. Que bom que está mais caro que antes. Não é que está mais caro, ele está mais valorizado. A pessoa que pague. É bom as pessoas sentirem o gostinho da perda, porque aí elas vão dar valor para a profissional que elas têm. Tá? E tem uma galera que vai sair, vai voltar e vai pagar o dobro, não vai aprender, vai sair, vai voltar e vai ter que pagar mais caro e vai ficar vivendo esse loop, mas não tenha dó, porque na primeira oportunidade essa pessoa te troca. Então, assim, a gente tem que entender que se você não se posicionar, se você não se colocar no seu lugar, você vai ser passada para trás, tá? Então não adianta, não dá para ser bonzinho com o cliente, certo? Basicamente é isso. Então, tivemos aí o nosso Canva. E tivemos também entre as cenas que eu já assisti, que foi o filme Joy, né? Então, lá na parte 2 da aula 5, tem um trecho do filme, que é muito bom, que fala sobre a Joy, que construiu a marca do Mop, né? Que é aquele esfregão que hoje nós usamos em casa, que é maravilhoso. E ela sempre foi empreendedora, né? Ela sempre teve ideias, sempre trouxe inovação, e com isso ela conseguiu mudar não só a vida dela, como das pessoas que faziam parte da família. E de várias outras empresárias que vieram depois. Então, fica a dica aí. Antes de eu deixar o Lau aqui falar,
Vocês também vão ver que eu deixei tanto nesse slide quanto no slide da aula 2 um e-book falando sobre 8 lições ensinadas pelo filme. Aqui tem os títulos. Comece pelo que conhece, não use atalhos, planeje, isso faz toda a diferença, mas aqui eu vou fazer um adendo. Planeje mais execute, não fique só no planejamento, tá? Ah, mas quando eu tiver os recursos, não existe um momento ideal, tá? Não existe a melhor hora, o melhor momento. O melhor hora, o melhor momento é agora, tá? O que eu não quero é que você largue o que você está fazendo e fale assim, ah, eu vou me arriscar porque meu professor falou. Não, não é isso. Mas eu não quero que você fique sentadinho no sofá esperando a vida passar. Porque ela passa, viu? Se tem uma coisa que acontece, a vida passa. Persevere. Vai ser difícil, vai ser complicado, vai doer, como eu já disse. Crescer dói. Ninguém vende o seu negócio tão bem quanto você. Foi o que eu falei sobre marketing, né? Ninguém vai vender o seu produto melhor que você. 6. Você não precisa entrar nessa empreitada sozinha. Tem várias empresárias, tem eu como professor, tem o Lau, tem várias outras pessoas que vão te apoiar. Então procure apoio. Todo mundo é mais forte quando em conjunto, tá? Você começa a entender o poder que você tem quando você está ligada a outras pessoas que querem o mesmo que você. Lembra que eu falei anteriormente lá no PEC, na crença limitante? Ambiência. Com quem tu tá andando? Você tá andando com aquela pessoa que ela quer só rolê? Que ela só quer bagunçar? Que ela só quer curtir a vida e amanhã vai estar reclamando com 60 anos que não fez nada direito da vida? Ambiência. Ultrapasse suas barreiras e retribua. Então, uma das maiores lições da Joy é exatamente que ela retribui tudo o que ela conquistou. Ela tinha uma humildade tão grande quando ela começou que ela foi extremamente exaltada pelo mercado. Ela é conhecida como uma das melhores empreendedoras das últimas décadas. A marca dela comprou várias outras marcas de várias outras empreendedoras e sempre foi uma preferência maior por empreendedoras, né? Deixo também a dica de não sei se tem livro ainda para vender, porque foi uma edição exclusiva, então não sei se tem ainda. Mas a história da Mary Kay Ash, a dona da Mary Kay. Estudem sobre esta mulher, tá? Eu não estou falando de compra e venda de produto, mas estudem sobre a história de Mary Kay Ash. É maravilhosa. Então, assim, estudem, certo? No resumo é isso. Pode falar, Lau. Eu amo que a sua dica é assim, estudem, brincadeira. Mas eu queria só falar o que você falou sobre o Canvas antes, que eu acho que é muito legal também, trazer um pouco dessa visibilidade para vocês, meninas. Eu trabalho no ramo de luxo, né? Então eu trabalho com clientes literalmente de alta renda, clientes que têm cartão de crédito com poder ilimitado. E uma coisa que a gente costuma dizer muito que é importante, até lá a gente desenha a persona. Então, por exemplo, hoje o Bruno participou de uma reunião que a gente estava fechando o que a gente vai lançar de promoção para esses caras. E a gente entende até o que para ele faz sentido de ser vendido. Então, por exemplo, hoje se eu riam agora, mas é real. Hoje, se eu ofereço para eles um iFood de R$ 15, tem muito mais sucesso do que oferecer, por exemplo, um restaurante como, sei lá, o Figueira Rubaiá, um voucher de R$ 30. Então, mesmo o cliente de luxo, a gente precisa entender o que ele precisa. E para quando a gente é produtor de conteúdo, ou enfim, é empreendedor de uma certa forma, você ter essa persona muito bem desenhada faz com que você consiga eliminar muito tempo de produção mesmo, né? Então, se você sabe que as mulheres gostam mais de pintar a unha, por exemplo, para quem é nail, de vermelho, então você vai criar uma cartela gigantesca de vermelho, porque daí você vai atrair muito mais esse público, vai fazer com que ele volte e consuma muito mais o seu produto. Então, isso é muito importante. E isso é importante em qualquer nicho de mercado, desde o luxo, por exemplo, ou a qualquer outra pessoa também que trabalha e é empreendedor. Viu só? Não é só o rostinho bonito num corpo elegante. É que vocês não viram a cara dele, mas ele é bonito, tá? Mas olha só. Seja marca grande ou seja marca pequena que está começando agora. Saber desenhar para quem é que você quer trabalhar vai fazer muita diferença e vai te evitar tanta dor de cabeça. E não é só no ponto financeiro, é em outras áreas também. Então a gente tem que olhar o além do financeiro para ter resultado, certo? E finalizando aqui, vamos para uma das partes que vocês mais gostam, que é o giro de notícias, né? Pois é, gente, tem fofoca, né? Eu sei que vocês queriam que eu falasse sobre a Deolane, gostaria muito de falar sobre Cariani, sobre tudo isso, mas não será o dia, tá? Temos assuntos muito mais importantes do que gente doida sendo presa. Tá? Vocês vão ver isso com uma frequência absurda, sabe? Aquela pessoa que você segue no Instagram, que você conhece do TikTok, de outros lugares, você vai ver as casas caindo, as máscaras caindo, né? As contas bancárias sendo abertas. Quando eu falei para vocês há um tempo atrás que
o mercado financeiro e que a Receita Federal ela ia começar a intervir na sociedade por causa de todos os aumentos do preço, são esse tipo de ação que está acontecendo agora, tá? Então pode esperar que a gente vai ver gente que você vai falar assim, meu Deus, nunca pensei. Pois é, senhora, geralmente é quem você nunca pensou, tá? Então cuidado com em quem você deposita as suas visualizações. Seria isso, tá? Então toma bastante cuidado. Tá? Uma outra coisa que traz um insight para a gente, estava até falando com o Lau sobre isso hoje, antes da aula, tenha humildade, não tenha pressa. Não queira crescer a qualquer custo. Cuidado com quem você faz parceria, cuidado onde você coloca o seu nome, cuidado com quem você anda, porque no fim do dia sobra tudo no teu. E até você explicar que rabo de macaco não é ponto de interrogação, minha filha, infelizmente, já era, né? Então tomem bastante cuidado. Então vamos falar sobre assuntos mais importantes e mais enriquecedores que estão acontecendo aí, tá? Então, deixa eu tirar esse negócio da minha frente, tem um negócio aqui na minha frente, tá? Deixa eu mudar a tela. Muito bem. Então, olha só. Temos duas notícias, na verdade, três notícias muito importantes. Deixa eu clicar aqui para abrir a notícia enquanto isso. Que é o corte da taxa de juros americana, né? O que isso vai afetar na nossa vida? Bom, taxa de juros americana, ela sempre impactou o mercado, assim como existe a taxa Selic aqui no Brasil, que manda na inflação, se ela aumenta, se ela diminui. Lá nos Estados Unidos, eles também têm a Fed Rate, que é a taxa de juros americana. E eles estão indo para o corte desta taxa. Só que eles estão indo para o corte dessa taxa, mesmo com o mercado pessimista na questão de trabalho lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Hoje, vejam só vocês, a nossa bolsa de valores está em queda. Ela está em queda real. E aí pode falar assim, ah, mas é uma queda? Mas como assim, Bruno, é uma queda? Eu vou mostrar para vocês o que é a queda da bolsa de valores hoje. Já se preparem, principalmente quem vai investir em bolsa, tá? Vocês vão passar por isso também. Deixa ele carregar aqui para gente, que eu vou mostrar para vocês como é que está a bolsa de valores na data de hoje. Deixa eu ver se ele carregou. Peraí. Este. Deixa eu passar mais um aqui. Vou pegar mais um aqui. Não, isso aqui é recomendação. Ué, não quer carregar? O que foi, meu querido? Tenham fé. No ao vivo é assim mesmo. Pelo menos dessa vez não acabou a luz. Ai, gente. Poxa vida, eu tava com um gráfico tão bonito, vou ter que abrir outra coisa aqui. Deixa eu ver. Eu vou mostrar aqui para vocês numa outra aba. Não tem nada a ver com a aba da aula, porque era o print, mas eu vou mostrar exatamente como que tá. Olha só que bonito. Este é o gráfico da Bolsa de Valores hoje por causa da diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos. Parece que a Bolsa de Valores virou mocinha, né? Porque olha só, tá hemorrágico o negócio daqui, né? Pois é, gente, isso daqui é a Bolsa de Valores no dia de hoje. E tudo isso porque existe a possibilidade da taxa de juros americana cair. Se cai a taxa de juros americana lá fora, vocês podem pensar o que isso tem a ver com a gente. O que tem a ver com a gente é que a maior parte dos investidores brasileiros começa a levar o dinheiro dele para fora do país. Se tem menos dinheiro circulando no país, todos nós somos afetados. Por quê? O seu cliente decide comprar investimento em dólar. Então ele vai ter que gastar mais dinheiro lá fora para comprar investimento. Automaticamente ele não tem dinheiro para comprar o seu produto, o seu serviço. A gente começa a perceber que os produtos vão ficando mais caros. Nós tínhamos uma expectativa de que a taxa de juros no Brasil ia cair. E ela não vai mais cair. Pelo contrário, ela vai aumentar. Então, existe uma expectativa de que a taxa de juros aumente. E a gente começou a ver esses reflexos a partir aqui da Bolsa de Valores. Então, a gente vai agora no módulo de investimento nacional de Bolsa de Valores, vocês vão começar a aprender sobre as ações na Bolsa. E isso daqui, acostumem-se, porque é muito normal. Significa que é o fim do mundo, apocalipse, vamos todos morrer? Não, tem nada a ver com isso. Mas isso daqui é economia.
está acontecendo algo lá nos Estados Unidos, com uma baixa da taxa de juros, e nós estamos sendo afetados aqui no Brasil. E isso foi noticiado de uma forma sempre muito alarmante, né? Muito exagerada. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Tá abrindo uma outra aba. Peraí. Deixa eu passar a gente para cá. Aqui. Então, automaticamente, as notícias elas começaram a ser bem assim, vamos falar, exageradas, né? Então, eles colocaram aqui numa notícia, olha, corte de 0,25% ou 0,50% nos juros nos Estados Unidos. A dúvida que faz o Ibovespa cair hoje. O Ibovespa é o índice da nossa Bolsa de Valores. Algo que aconteceu lá nos Estados Unidos afetou aqui. Aí numa outra notícia a gente tem Ibovespa ao vivo, Bolsa recua com Petrobras e Vale e mau humor no exterior. Essas duas notícias são exatamente coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas dentro delas tem alguns temas que são interessantes a gente entender, principalmente o que são os pontos do Ibovespa. O que é essa queda que eles estão falando? É isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente fala sobre Ibovespa, é o índice da nossa Bolsa de Valores. Olha só como a Bolsa de Valores ela funciona no, vamos falar, médio prazo, né? 5 anos. Aqui, a gente está falando da Covid. Então, aqui 2020, a gente está falando de Covid. Tá? Bolsa de Valores estava aqui, caiu para cá. Aqui, o mercado financeiro disse que o mundo ia acabar. Era o fim do mundo. E realmente nós passamos por um momento muito, muito complicado, que foi a pandemia. Muita gente morreu, muita gente perdeu emprego, a economia quebrou em alguns países, em outros nem se recuperou ainda. Mas olha só como a mídia é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque nesse momento, muitos investidores começaram a vender os seus investimentos por causa dessa crise toda do Covid, né, crise sanitária. Só que olha o que começa a acontecer quando o tempo vai passando. Em 2021, a Bolsa de Valores não só volta a subir, como ela bate o próprio recorde. E olha só, a gente ainda estava durante a pandemia, porque a pandemia ela data do final de 27 de julho de 2022. Final mesmo de letalidade, que já existia vacina. Então aqui, a gente está no auge da primeira para a segunda onda do Covid. E a Bolsa volta a se valorizar fortemente. Depois cai, volta, cai, segunda onda do Covid, aqui mais ou menos em julho de 2022, e aí a Bolsa volta a se valorizar. Então as pessoas elas começam a ter medo de investir em Bolsa de Valores por causa desse tipo de notícia que eu acabei de mostrar para vocês. Só que olha só, o maior problema que nós já tivemos em Bolsa de Valores foi a Covid, até hoje. Em 100 anos de história de Bolsa de Valores, a Covid foi a pior, até hoje. E olha só que ela se recupera e cai. O que eu quero dizer com isso? Que vocês vão ler muitas notícias relacionadas a finanças, economias, que parece sempre que é o fim do mundo, mas a Bolsa se recupera. Pode falar, Carla. E a média normalmente foi boa ou foi ruim vamos dizer, dessa análise aí de anos, né? Desde o tempo da Covid, assim. Mais positiva, né? Exatamente. Porque olha só, vamos pensar na seguinte equação, tá? Digamos que antes do Covid você não tivesse comprado nada, ninguém comprou nada. Quando a bolsa deu ruim por causa do Covid, caiu tudo. Então imagina que a galera começou a vender tudo. Teve a galera que comprou quando estava tudo caindo. Essas pessoas conseguiram, elas compraram aqui embaixo. Mesmo que a bolsa volte a cair como ela está caindo agora nos últimos dias, quem comprou aqui já se valorizou muitas vezes mais aqui em cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no longo prazo, médio e longo prazo, a bolsa se recupera. Isso não é só sobre a bolsa de valores, é sobre a economia. E por que eu trouxe esse tema hoje? Por que ele é tão importante? Porque nós vimos aí o mês de agosto e setembro, quem trabalha com serviço, por exemplo, manicure, pedicure, cabeleireira, dona de loja, dona de salão, vamos falar, empreendedores em geral, perceberam que foi mais fraco o movimento.
Este movimento mais fraco, ele vem por causa do que a gente chama de conjuntura, né? O conjunto da economia. E daqui para frente, vocês têm a obrigação de começar a entender isso, tá? E é por isso que vocês têm lição de casa, tá? E essa lição de casa é exatamente ler e estudar. Então, olha só, a gente vai ter no material e vai estar disponível para vocês amanhã, tá? Esse link aqui é um vídeo sobre a expectativa para a próxima reunião do Copom, porque neste mês, especificamente, no dia 17 e 18, a gente tem a reunião do Copom. O Copom é quem decide se a taxa de juros no Brasil aumenta ou diminui. E a gente já sabe que ou eles vão manter a taxa de juros onde está, ou vai aumentar. O que significa isso, Bruno? Significa que pode ser que nós tenhamos um 2024 terminando com contas ainda mais caras. Quem deve, toma bastante cuidado. Quem tem cartão de crédito, evite deixar cartão atrasar. Porque se a taxa Selic aumenta, lembra lá da primeira aula? Todas as taxas ficam mais caras. Empréstimo, financiamento, dívida, tudo fica mais caro. O seu poder de compra diminui. Se o seu poder de compra diminui, o do seu cliente também vai diminuir. Então, vai ficar de indicação para que vocês leiam essas notícias e que vocês assistam a este vídeo. E não é só isso. Tem mais aqui. Peraí, tem um outro que não carregou. Deixa eu tirar daqui do modo tela grande, que aí ele vai deixar eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui embaixo. Ah, aqui, ó. A gente tem um outro, que é este daqui. Esses daqui são duas notícias que se complementam, tá? Quando eu aumento ele tira a imagem. Que lindo. Olha só. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. São todos em vídeo. Num primeiro momento, até eu falando aqui e vocês assistindo o vídeo, vocês não vão entender quase nada. É super natural. Sabe por quê? Não faz parte da nossa cultura assistir jornal falando sobre finanças, falando sobre economia. A gente corre, né? Tanto é que eu brinquei no começo das aulas e falei assim: vocês nunca mais vão correr do William Bonner quando ele começar a falar de juros, quando ele começar a falar de outras coisas. Então, vamos entender que isso daqui faz parte agora do nosso dia a dia, tá? E todos eles são vídeos. Então, vocês vão assistir estes vídeos, aproveitem que amanhã não tem aula porque é feriado, a gente vai ver muito disso agora no nosso dia a dia, tá? Porque não adianta você cuidar do seu dinheiro, empreender, mas não entender sobre economia, tá? Então, quanto mais a gente ver essas informações, mais vocês vão começar a pensar, mais vocês vão se questionar e me questionar como professor, e eu quero questionamento. Eu quero que vocês parem e perguntem, tá, mas o que é PIB? Mas o que é Selic? Mas o que isso impacta na minha vida? Porque eu sei que no começo pode falar assim, gente, o que eu tenho a ver com isso tudo? Tá todo mundo no mesmo barco. Alguns em barcos, alguns em iates, outro na porta do Titanic. Vocês lembram o que aconteceu com o Jack, né? Ele cabia na porta. Comprovação científica. Mas, enfim. Tem gente que nem a porta tem. Então, assim, isso daqui é um alerta / estude. Certo? Ok? Muito bem. Então, esta foi a nossa revisão de hoje. Nossa, eu botei cravado, cara. E eu achei que não ia dar tempo. Esta foi a nossa revisão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham um ótimo feriado. Amanhã vocês estão de folga. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem questionamentos, mandem mensagem lá no grupo, tá bom? Temos aula normal no próximo sábado, tá bom? Temos acompanhamento aí durante a semana. Quem tá me devendo atividade, me entrega as atividades, por gentileza. Não quero citar nomes, mas eu posso aparecer um dia com outdoor aqui no fundo. Então, assim, isso não é uma ameaça jamais, tá? Então, curtam o feriado de vocês, se cuidem, cuidem do bolso de vocês. Nós nos vemos no próximo sábado. Beijo de luz. Tchau, tchau.